Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 61. Depois que Melissa decidiu ficar em casa, determinada a ler mais dos livros guardados no baú, Scott, Stiles, Allison e Lydia partiram para a reserva BA com Rios. O sol da manhã filtrava-se através da densa copa das árvores quando o confiável jipe de Stiles parou ruidosamente perto da orla da floresta. O grupo saiu, energizado e curioso, e suas conversas encheram a floresta silenciosa. Tudo bem, devemos nos separar? Perguntou Stiles. Nada de se separar, Stiles. Este não é um episódio do Scooby-Doo, disse Scott com um sorriso irônico. Fiquem juntos. É mais seguro. Eles se aprofundavam na mata, a floresta vibrante com o canto dos pássaros e o farfalhar ocasional das folhas. Allison se aproximou de Lydia. Ei, Lydia, ela começou com um tom leve. Você ainda está pensando em voltar com o Jackson? Lydia hesitou antes de balançar a cabeça. Não, terminei com ele. Não vou mentir, fiquei arrasada quando ele me largou. Por um tempo pensei que o queria de volta. Mas isso foi antes. Ela olhou para o grupo. Antes de todos vocês e da Melissa. Estou em um lugar melhor agora. Só quero ser eu mesma e aproveitar a vida com meus amigos de verdade. Allison sorriu calorosamente. Que bom ouvir isso. Sinceramente, Jackson não te merece mesmo. Scott, caminhando à frente, interrompeu. Acho que o Jackson já foi mordido pelo Derek. Só estou curioso para saber no que ele vai se transformar. Um homem burro, talvez, brincou Stiles, fazendo todo mundo rir. Conforme eles continuaram, a conversa mudou para mitos e criaturas. Vocês acham que metamorfos herbívoros existem? Perguntou Scott. Stiles coçou o queixo teatralmente. Um homem coelho, talvez? O terror de todos os canteiros de cenoura. Lydia revirou os olhos, mas acrescentou. E quanto ao minotauro? Li sobre eles em um daqueles livros. Mas, segundo o livro, eles são conhecidos por comer pessoas. É um pensamento reconfortante, disse Scott secamente. Mas minotauros. Eu tinha me esquecido deles. Será que algum dia encontraremos um? E os centauros? Perguntou Allison. Meio humanos, meio cavalos. Você acha que eles existem? Se eles fazem isso, disse Stiles, então elfos, anões e dragões provavelmente também fazem. Scott suspirou. Não sei nada sobre elfos e anões. Mas espero mesmo que dragões não sejam reais. Lidar com um seria difícil. Enquanto a brincadeira continuava, eles se aproximaram de um pequeno lago aninhado entre as árvores. Scott parou abruptamente com a expressão séria. Lydia deu um passo à frente, com o olhar fixo no lago. Você também sente, não é? Scott assentiu. Tem alguma coisa errada mesmo. Allison e Stiles trocaram olhares inquietos. O que houve? Perguntou Allison. Não sinto nada. Scott explicou. Meus sentidos são mais aguçados que os seus. E Lydia. Ele olhou para ela. Bem, você é uma Banshee. Faz sentido. Stiles se aproximou do lago. O que você acha que é? Não sei, respondeu Scott, estreitando os olhos. Mas acho que estamos prestes a descobrir. Afastem-se, pessoal. Tem alguma coisa vindo aí. Mal tiveram tempo de se mexer antes que uma língua comprida e viscosa saísse da água, mirando em Scott. Com reflexos rápidos, ele desviou e agarrou a língua, puxando com força. Uma criatura enorme e grotesca, parecida com um sapo, foi puxada para fora do lago, caindo de costas com um baque pesado. O quê? O que é isso? Stiles gaguejou com os olhos arregalados. É um sapo, se é que ainda podemos chamá-lo assim, disse Lydia. A criatura conseguiu se virar e ficar de pé, com a língua esticada para fora novamente. Scott se esquivou e atacou-a com as garras, decepando-lhe a língua. O sapo coachou de dor, mas, para surpresa de todos, sua língua começou a se regenerar. Legal. Ele pode se regenerar, exclamou Stiles. Scott sorriu. Com certeza vou tomar esse poder para mim. O sapo agachou-se, inalando profundamente enquanto seu corpo inchava. Andem, gritou Scott. Acho que ele vai atacar com som. O grupo se dispersou quando a criatura soltou um coachar ensurdecedor, a onda sonora rasgando as árvores e deixando destruição em seu rastro. Então, o sapo tentou recuar para a água. Scott saltou sobre suas costas, desferindo golpes poderosos em sua cabeça. A criatura grasnou de dor, lutando para escapar. Finalmente, Scott cravou suas garras em seu corpo, absorvendo seu poder. Quando o processo foi concluído, ele desferiu um soco final, acabando com sua vida. Aquele ataque sonoro foi incrível, disse Stiles enquanto ele e os outros se aproximavam. Scott assentiu. Lydia também pode fazer isso, quando estiver forte o suficiente. Lydia deu um leve sorriso. Mal posso esperar. Você conseguiu a habilidade de regeneração dele? Perguntou Allison. Scott flexionou os dedos. Acho que sim. Sinto que meu corpo está cheio de vitalidade. Mas não estou testando. E o sapo morto? Perguntou Stiles, olhando para o sapo enorme. Deixa pra lá, disse Scott, dando de ombros. Os coiotes vão cuidar disso. Enquanto voltavam, Lydia parou de repente. Acho que deveríamos ir por ali, ela disse, apontando para uma direção diferente. Stiles franziu a testa. Mas o carro é por aqui. Eu me lembro. Lydia hesitou. Eu só sinto que... Ela parou de falar. Deixa pra lá. Vamos. Scott se aproximou. Você sentiu alguma coisa, não é? Lydia hesitou novamente antes de concordar. Confie nos seus instintos, disse Scott gentilmente. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca acharemos você estranho, ou teremos medo de você. Se sentir alguma coisa, qualquer coisa, conte para nós imediatamente. E me prometa uma coisa. O quê? Lydia perguntou suavemente. Nunca vá sozinho, disse Scott com firmeza. Se sentir ou ouvir algo chamando você, espere por nós. Sempre. Allison colocou a mão no ombro de Lydia para confortá-la. Scott tem razão. Você sente a morte e o perigo, Lydia. Mas não os enfrente sozinha. Stiles se aproximou de Lydia, sorrindo maliciosamente. Sim, você deveria sempre me contar. Eu adoro mistérios.
Então, o que você está sentindo agora? Lydia deu um sorriso irônico e o empurrou de leve. Obrigada, pessoal. Sua expressão ficou séria enquanto ela apontava para uma área sombria mais no fundo da floresta. Sinto algo ruim ali, algo sinistro. A expressão de Scott mudou imediatamente. Tudo bem, vamos dar uma olhada. O grupo caminhou cautelosamente até chegar à entrada de uma pequena caverna. O ar ficou mais frio e uma estranha quietude envolveu a área. Lá dentro, encontraram cadáveres ressecados de veados, envoltos em sacos semelhantes à seda de aranha, pendurados assustadoramente nas paredes da caverna. Alison inspecionou um dos sacos e o abriu. Este parece fresco. Provavelmente morreu recentemente, mas... Ela franziu a testa. É só pele e ossos. Scott examinou a caverna com os olhos semicerrados. O que quer que tenha feito isso não é uma aranha como aquele sapo. É obra de um metamorfo. Stiles, parado atrás dele, inclinou a cabeça. Como você sabe? Use os seus sentidos, disse Scott, gesticulando ao redor. O olfato, principalmente. Os outros cheiraram o ar algumas vezes, mas todos balançaram a cabeça. Só sinto o cheiro de terra, animais e nós, disse Alison. Scott suspirou, seus sentidos aguçados se aguçando. Consigo sentir o cheiro dela. Ela é uma mulher e esteve aqui ontem ou anteontem. Alison cruzou os braços, franzindo a testa. Por que são sempre mulheres? Quase todos os bandidos que enfrentamos até agora eram mulheres. Stiles levantou um dedo. Talvez seja porque as mulheres são inerentemente más. Scott se virou para ele com uma expressão impassível. Não é à toa que você está solteiro. Stiles pescou, confuso. O quê? Scott deu um sorriso irônico. Corra, seu idiota. Stiles olhou para Alison e Lydia, com as expressões delas se tornando sombrias. Ele gritou e saiu correndo. Volte aqui, Stiles, gritou Alison, correndo atrás dele. Vou te mostrar o quão malignos somos. Stiles riu nervosamente enquanto corria. Viu? Você só está provando o que eu disse. Lydia juntou-se à perseguição, rindo também. A perseguição não durou muito. Alison alcançou Stiles, dando-lhe um chute na perna que o jogou no chão. Ai! Stiles gemeu, agarrando o flanco. Acho que quebrei alguma coisa. Meninas, eu só estava brincando. Alison deu um sorriso irônico de pé sobre ele. Nós sabemos. Ela olhou para Lydia que retribuiu o sorriso. Mas não vamos te perdoar a menos que você treine com nós dois. Stiles pareceu horrorizado. O quê? Isso não é justo. Lydia se agachou ao lado dele com um sorriso ainda maior. Vamos lá, Stiles. Não seja chato. Além disso, agora todos nós nos curamos rápido. Sem desculpas. Stiles gemeu dramaticamente antes de levantar as mãos. Tudo bem, mas sem bater na cara. A sessão de sparring começou e embora Stiles tenha feito um esforço valente, não demorou muito para que ele acabasse no chão novamente, completamente derrotado. Scott, encostado casualmente em uma árvore, riu enquanto observava. Tudo bem, vamos para casa. Estou morrendo de fome. Capítulo 62. De volta à casa de Scott, o grupo sentou-se à mesa da cozinha, almoçando com Melissa. Os pratos tilintavam enquanto as conversas fluíam. Eles contaram sua experiência na floresta, desde o sapo gigante até os sacos de seda de aranha com animais secos dentro. Melissa ouviu atentamente com a testa franzida pensativa. Não tenho certeza sobre o sapo, começou Melissa, largando o garfo. Mas enquanto você estava fora, encontrei algo em um dos livros do baú. É sobre um metamorfo que pode se transformar em aranha. Chama-se Aracné. Stiles, com a boca meio cheia de comida, inclinou-se para frente ansioso. O que isso faz? Perguntou, com pedaços de comida quase voando para fora. Melissa lançou-lhe um olhar antes de continuar. A Aracné pode se transformar em uma aranha com o torso de um humano. Ela encanta suas vítimas e se alimenta de pessoas, especialmente humanos mais jovens, para se manterem jovens. Ela pode usar veneno e disparar seda de suas bocas. Os olhos de Alison se estreitaram. Existem outros metamorfos com poderes de aranha? Não sei, admitiu Melissa. Mas a Arane é a única que li sobre ela que corresponde ao que você encontrou na floresta. E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre elas. Scott se inclinou para frente. O quê? Elas podem transformar pessoas em aracné ou mordê-las. Se não a encontrarmos rapidamente, podemos estar lidando com um exército de aranhas. Stiles gemeu dramaticamente, jogando a cabeça para trás. Ótimo. Aranhas gigantes. Exatamente o que precisamos agora. Depois do almoço, Lydia e Stiles foram para casa, enquanto Alison ficou para ler mais livros com Melissa. Scott foi para a clínica veterinária, com a mente ocupada com os pensamentos sobre a Aracné. No dia seguinte, Scott e seus amigos avistaram Jackson na escola. O adolescente arrogante havia sido mordido por Derek, mas ainda não havia desbloqueado seus poderes. Scott o observou atentamente, pensando, Jackson com certeza vai se transformar em um canima. Devo assumir os poderes dele? Não, eles são inúteis para mim. Mas talvez alguém da minha matilha possa usá-los. Decidindo que não valia a pena o esforço, Scott e seus amigos ignoraram Jackson. Depois da escola, Alison acompanhou Scott até a clínica. Ela ajudou com os animais, já que Deaton ainda não havia retornado. No caminho para casa no Camaro de Scott, eles notaram Boyd caminhando pela floresta com uma mulher. Não é o Boyd? Perguntou Alison, com a voz cheia de preocupação. Scott olhou para ele franzindo as sobrancelhas. É, eu não gosto daquela mulher com ele, disse Alison. Tem algo nela que parece estranho. Scott apertou o maxilar. Você também sente? Ela provavelmente é como a Lamia com quem lidamos antes. Eles estacionaram o carro e silenciosamente seguiram Boyd e a mulher para dentro da floresta. Quanto mais fundo eles iam, mais escura a floresta parecia ficar. De repente a mulher parou e se virou para Boyd, que parecia atordoado. Scott e Alison observaram das sombras enquanto o corpo da mulher começava a se mover grotescamente.
Sua metade inferior se transformava no corpo de uma aranha enorme, enquanto a superior permanecia humana, estranhamente bela, mas mortal. Alison prendeu a respiração. Ela é a Aracné que estamos procurando. Provavelmente respondeu Scott, em voz baixa. Confirmarei assim que ler as memórias dela. Espero que ela ainda não tenha mordido ninguém. Scott se virou para Alison, sua expressão se suavizando por um momento. Querida, fique aqui. Vou salvar Boyd e lidar com aquele inseto gigante. Alison assentiu, embora seus olhos revelassem preocupação. Tenha cuidado. Scott deu um sorriso irônico. Sempre. Scott saiu das sombras no momento em que Aracné se inclinou para morder Boyd. Ei, inseto, gritou ele casualmente. Detesto estragar sua refeição, mas você não pode comê-lo. Ele é meu colega de classe. Aracné se endireitou com os olhos brilhando de malícia. Um lobo, hein? O que você quer? Isso não lhe diz respeito. Os olhos vermelhos de Scott brilharam. Você está no meu território, tentando comer um dos meus colegas. Tenho certeza de que isso me preocupa. A Aracné sibilou. Seu território? Então terei que te matar e torná-lo meu. Você não é o primeiro lobo que eu mato. E pensando bem, faz tempo que não como um da sua espécie. Scott sorriu. Fala demais para um inseto. Antes que ela pudesse reagir, Scott desapareceu de sua vista, reaparecendo na frente dela em um instante. Ele desferiu um chute poderoso em sua cabeça, mas ela ergueu os braços em defesa. O impacto a fez deslizar vários metros para trás. Scott sorriu. Interessante. Você não consegue acompanhar a minha velocidade, mas consegue sentir o perigo. Estou certo, inseto? A Aracné encarou Scott, mas não disse nada. No fundo, ela sabia que não era páreo para a força dele. Scott se virou para Boyd, que estava parado, atordoado, e lhe deu um tapa de leve no rosto. Acorde, Boyd. Boyd pescou rapidamente, desorientado. Que diabos? Onde estou? E, MC Cole? Por que seus olhos estão brilhando em vermelho? Scott suspirou, esfregando as têmporas. Conversamos depois, agora vá falar com a Alison, ela está ali. Eu cuido da sua namorada, ponto. Boyd franziu a testa. Namorada? Do que você está falando? Eu não tenho uma. Scott apontou para Aracné. Ela. O queixo de Boyd caiu ao contemplar a visão aterrorizante da criatura com a parte inferior do corpo de uma aranha enorme e a parte superior do torso de uma mulher. Mas que? Isso é algum tipo de sonho? Scott revirou os olhos e deu outro tapa em Boyd, dessa vez um pouco mais forte. Boyd gritou, MC Cole. Você quer brigar? Não, disse Scott, secamente. Eu só precisava que você acordasse. Isso não é um sonho, é? Boyd entrou em pânico e olhou para Aracné. Sua voz vacilou ao reconhecê-la. Espere, você é a mulher da loja. O que você é? Por que me trouxe aqui? Ela é uma Aracné, disse Scott. E ela trouxe seu traseiro idiota aqui para te comer. Agora vá até a Alison, ou juro que vou embora e deixo ela terminar de comer. Boyd hesitou antes de murmurar. Tudo bem, mas é melhor você explicar tudo isso depois. Ele caminhou em direção a Alison, ainda abalado. Scott dispensou-o com um gesto de desdém antes de voltar sua atenção para Aracné. Você é surpreendentemente educado, nos deixando ter nossa conversinha. Os olhos da Aracné se estreitaram, e Scott notou seus braços parcialmente curados se contraindo. Ele deu um sorriso irônico. Ah, entendi. Você não estava sendo educada, estava ganhando tempo. Os lábios da criatura se curvaram em um sorriso sinistro. Esta noite vou me banquetear com vocês três, sibilou ela, com a voz transbordando malícia. E vou começar com a sua garota, lobo. Com um movimento repentino, Aracné lançou um jato de líquido em direção a Alison. Mas Alison, movendo-se com velocidade sobrenatural, agarrou Boyd e o arrastou para longe do perigo como se ele não pesasse nada. O líquido atingiu uma árvore próxima, solidificando-se em seda de aranha pegajosa e brilhante. Scott, imperturbável, olhou para Alison e Boyd, notando a posição segura deles. Ele sorriu para Aracné. Grande erro, inseto. Você não deveria ter feito isso. Antes que ela pudesse reagir, Scott se moveu, um borrão de movimento. Em um instante, ele estava ao lado dela, agarrando uma de suas enormes pernas de aranha. Com um giro brusco, ele a ergueu no ar e a jogou contra um tronco grosso de árvore. A Aracné gritou de dor. Após o impacto violento, a Aracné começou a se mover, sua enorme forma de aranha encolhendo para algo mais humanoide. De suas costas brotaram 6 pernas de aranha, afiadas e ameaçadoras. Seu rosto era uma fusão grotesca de aranha e mulher, adornado com 6 olhos brilhantes e pinças semelhantes a presas. Um líquido verde e viscoso pingava de sua boca, sibilando ao atingir o chão. Ela fixou os 6 olhos em Scott, o ódio queimando dentro deles. Você vai pagar por isso, vira-lata, sibilou ela com a voz gutural e venenosa. Sem hesitar, Aracné lançou uma série de ataques de teia, cada um direcionado com precisão mortal. Mas Scott era rápido demais, disparando para longe antes que alguém pudesse tocá-lo. Ele parecia desaparecer e reaparecer como um fantasma, frustrando suas tentativas. Enquanto se esquivava, Scott notou algo nos movimentos dela. Ela não estava atacando às cegas. Ela conseguia prever de onde ele iria atacá-la. Cada vez que ele se preparava para atacar, ela cuspia teias na direção em que ele estava prestes a se mover, forçando-o a ajustar a abordagem. Depois de testar as reações dela por um tempo, Scott decidiu que já era o suficiente. Seus olhos brilharam mais intensamente e um rosnado baixo ecoou em seu peito. Ele apalpou mais profundamente seu lado lupino, pelos brotaram em suas bochechas. Seus músculos se tensionaram e sua velocidade e força ultrapassaram sua forma humana normal. Desta vez, quando Scott atacou, ele era um borrão em movimento, mais rápido e agressivo do que antes. O pânico brilhou nos olhos da Aracné quando ela percebeu que não podia mais conter seus movimentos. Ela sentiu o perigo, mas não conseguiu reagir a tempo. Scott fechou a distância entre eles em um instante e desferiu um soco devastador em sua barriga. A força do golpe quebrou seu exoesqueleto e a jogou para trás, fazendo-a cair no chão.
Seu corpo se contraiu de dor. Sem perder tempo, Scott cravou as garras na nuca dela, garantindo que ela não conseguisse se mexer. Respirando fundo, ele se concentrou mergulhando em suas memórias. Flashes da vida dela passaram pela mente de Scott, décadas atraindo vítimas inocentes, drenando suas vidas para sustentar a própria juventude. Quando ele se afastou, seus olhos arderam de determinação. Ele começou a absorver os poderes dela. O corpo da Arachné tremeu enquanto ela recuperava um pouco da consciência. Percebendo que Scott estava roubando suas habilidades, ela se debateu fracamente, mas suas costas quebradas tornaram seus esforços inúteis. A cada momento, sua força minguava até que ela retornasse à sua forma humana, uma mulher frágil e idosa, mal se agarrando à vida. Scott sorriu, sentindo a nova habilidade que o percorria, o poder de detectar perigos assim como ela. Alison emergiu das sombras, seguida hesitantemente por Boyd. Os olhos de Boyd alternavam entre Scott e a velha. O que você vai fazer com ela? Perguntou Boyd com a voz insegura. E por que ela está assim agora? Os olhos vermelhos e brilhantes de Scott se apagaram quando ele voltou à forma humana. Ela envelheceu porque perdeu toda a força. Quanto ao que farei com ela? Vou matá-la, é claro. Ela é um monstro. Boyd estremeceu. Você também não é um monstro? Scott sorriu, mostrando suas presas por um breve momento. Eu não quis dizer isso, MC Cole gaguejou Boyd. Scott acenou com desdém e riu baixinho. Relaxa, Boyd. Não me ofendi. Quando eu disse que ela é um monstro, não estava falando sobre ela se transformar em aranha. Eu me referia ao fato de ela comer humanos, especialmente os jovens e imprudentes como você, para se manter jovem. Eu vi tudo isso nas memórias dela. Ela já fez isso inúmeras vezes. Alison franziu a testa. Você descobriu se ela tem alguma ligação com a matilha dos bricolacas? Scott balançou a cabeça. Não, ela não faz parte da matilha deles. Ela veio para Beacon Hills há 2 semanas e ficou na floresta até 3 dias atrás. Ela transformou alguém em Arachné? Perguntou Alison. Não, disse Scott. O Boyd aqui deveria ser a primeira vítima dela. Alison suspirou aliviada. Ótimo. Boyd, ainda com dificuldade para processar tudo, desabafou. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Scott se virou para ele. Para encurtar a história, o sobrenatural existe lobisomens, vampiros, metamorfos, tudo. Bem-vindo ao mundo real. Boyd piscou com a mente empolvorosa. Scott o estudou pensativamente, relembrando as lembranças do programa. Boyd era um dos betas do Derek e tinha tanto potencial. Mas Derek falhou com ele, acabou matando-o, mesmo que sob circunstâncias forçadas. Isso não mudava o fato de Derek ser um alfa de merda. Talvez eu devesse incluir Boyd na minha matilha. Scott tomou uma decisão. Ei, Boyd, disse Scott, tirando-o do transe. Você quer se tornar como eu? Boyd franziu a testa. Primeiro, o que você é? Ouvi aquela coisa te chamar de lobo, mas não sei o que isso significa. Scott deu um sorriso irônico. Eu sou um lobisomem. Boyd hesitou, olhando de Scott para agora velha e fraca Arane. O que eu preciso fazer para me tornar como você? E qual é a pegadinha? Os olhos de Scott se estreitaram levemente. Para se tornar um lobisomem, você só precisa aceitar a minha mordida. A pegadinha? Você se tornará meu beta. Boyd deu um passo para trás, com a postura tensa enquanto encarava Scott com cautela. O quê? Beta? O que isso significa? Scott franziu a testa e cruzou os braços. Relaxa, idiota. Não estou falando de algo estranho. Um alfa lidera a matilha, como eu. Um beta é um membro da matilha. Boyd pigarreou sem jeito. Ah, entendi. Scott continuou. Olha, se você decidir se juntar à minha matilha, é um compromisso para a vida toda. Seremos como uma família, mas você também terá que lutar contra criaturas como aquela Arachné e ajudar a proteger Beacon Hills. E se você me trair? Bem, digamos que não vai acabar bem. Tire a noite para pensar no assunto e me dê sua resposta amanhã. Boyd inclinou a cabeça. Só isso? Sem mais compromisso? Scott deu de ombros. Há muito mais. Mas se você não quer ser um lobisomem, não adianta explicar tudo agora. Boyd olhou para Scott, sua desconfiança dando lugar a um sorriso hesitante. Se eu me tornar parte da sua matilha, isso significa que seremos amigos? Sabe como é sair e tudo mais? Scott riu baixinho. É, como eu disse, uma matilha é como uma família. Boyd assentiu com firmeza. Então não preciso esperar até amanhã. Quero ser como você agora. Scott ergueu uma sobrancelha. Tudo bem, mas primeiro deixe-me ligar para o Stiles e pedir para ele trazer uma pá. Precisamos enterrar a Arachné. Boyd congelou. Espera aí, você está planejando enterrá-la viva? Scott balançou a cabeça, caminhando até a Arachné. Sem hesitar, quebrou o pescoço dela com um movimento rápido e o corpo dela caiu inerte. Ele se virou para Boyd. Agora ela está morta e pronta para ser enterrada. Boyd encarou Scott com uma mistura de inquietação e espanto brilhando em seus olhos. MC Cole, você parece confortável demais em matá-la. E por que sua namorada nem se incomoda com isso? Alison sorriu e deu um passo à frente. Já vi pior. E se você está com pena daquela coisa, lembre-se que ela te trouxe aqui para te comer. É isso que ela faz, Boyd. Ela come pessoas. Scott assentiu, pegou o celular e ligou para Stiles. Traga uma pá, disse ele sem rodeios. Temos um cadáver para enterrar. Enquanto esperava por Stiles, Scott explicou mais a Boyd. Certo, enquanto esperamos pela pá, vamos conversar. Você precisa entender o que significa ser um beta, o que é um alfa e muito mais sobre o mundo sobrenatural. Scott explicou mais a Boyd as responsabilidades de fazer parte de uma matilha e os perigos do mundo deles. Boyd ouviu atentamente sua determinação cada vez mais forte. Quando Stiles chegou, resmungando por ter sido arrastado para o trabalho de cavar covas, eles enterraram o corpo da Arachné em um local tranquilo na floresta. Depois, Scott deu a mordida em Boyd, selando seu lugar na matilha. À medida que a noite avançava, Scott e Alison voltaram para casa, deixando Stiles para levar Boyd de volta.
Capítulo 63. Na manhã seguinte à sua luta com a Aracné, Scott acordou com Allison dormindo pacificamente ao seu lado. Ele sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, mas sua mente já estava fervilhando de planos. Já que eu já trouxe Boyd para a matilha, posso muito bem adicionar Isaac e Erika também, pensou ele. E Malia, mas antes de encontrá-la preciso testar uma coisa. O que acontece se eu morder outro lobisomem? Posso passar minhas habilidades especiais para eles? Se eu conseguir, Malia será uma ótima adição à matilha. Mas se eu não conseguir, ela será apenas um fardo, e eu não gosto de fraquezas. Os pensamentos de Scott se voltaram para o Ômega que logo chegaria à cidade. Ele será o sujeito de teste perfeito. Posso ver se a mordida transfere minhas habilidades e testar o que acontece quando eu expulso alguém da matilha. Depois disso, bem, ele é um canibal, então vou sacrificá-lo. Seus pensamentos foram interrompidos quando Allison se mexeu, beijando-o suavemente enquanto seus olhos se abriam. No que você está pensando? Perguntou ela com a voz ainda sonolenta. Scott sorriu. Eu estava pensando em adicionar mais pessoas ao nosso bando. Com todas as ameaças e o Nemeton atraindo criaturas sobrenaturais para cá, precisamos de mais ajuda. Allison assentiu, pensativa. Faz sentido. Mas quem você pretende recorrer? Eles precisam ser confiáveis. Eu estava pensando em Erika Reis e Isaac Larry, respondeu Scott. Por que eles? Scott fez uma pausa, organizando os pensamentos. O pai do Isaac é abusivo. Isso o deixou com medo de todos ao seu redor, e ele não tem amigos. Se ele aceitar a mordida, podemos ser a família dele. Allison franziu a testa, mas assentiu. E Erika? Ela tem um caso grave de epilepsia. Isso a deixou tímida e insegura na escola, e você viu como as outras meninas a tratam. Se eu lhe oferecer a mordida, ela pode se curar. Mas, assim como Boyd, vou garantir que ela saiba de tudo antes de decidir. Allison recostou-se, refletindo sobre suas palavras. Mas e se eles deixarem a matilha depois que você os transformar? Você não é um lobisomem normal. Todos que você transformar terão suas habilidades especiais, e isso pode causar problemas. Scott deu um sorriso irônico e passou a mão pelos cabelos dela. Tenho quase certeza de que se alguém me abandonar ou me trair, perderá minhas habilidades especiais e se tornará um lobisomem comum. Na pior das hipóteses eu posso colocá-lo para dormir para sempre. Allison revirou os olhos. Espero que não chegue a esse ponto. O tom de Scott ficou sério. Na verdade, eu quero testar essa teoria. Vou encontrar alguém maligno e ver se ele ganha minhas habilidades. Depois, vou expulsá-lo do bando para ver se ele as perde. Ele deu uma risada sombria. E depois que eu acabar com eles, sabe como é? Allison balançou a cabeça, mas riu baixinho. Isso é sombrio, mas eu gosto do seu jeito de pensar. Agora vamos nos preparar para a escola. No café da manhã, Scott olhou para a mãe do outro lado da mesa. Você não vai voltar a trabalhar, mãe? Melissa balançou a cabeça, com uma expressão pensativa no rosto. Não, eu decidi parar. Estou pensando em aprender com Deaton quando ele voltar. O rosto de Scott se iluminou com um sorriso. Sinceramente, fico feliz em ouvir isso. Não quero mais você trabalhando como enfermeira. Além disso, tenho pensado em outra coisa, mãe. Devíamos comprar uma casa maior. Estou construindo uma matilha e vamos precisar de mais espaço. Melissa ergueu uma sobrancelha, mas assentiu pensativa. Uma casa maior, hein? Boa ideia. Que tal um rancho? Algo com bastante terra e privacidade. Scott sorriu. Parece perfeito se conseguirmos encontrar um. Melissa empurrou a cadeira para trás e se levantou. Bem, não estou fazendo muita coisa agora, então vou começar a procurar e ver se encontro algo adequado. Enquanto ela pegava sua xícara de café, Scott acrescentou. Já que você está aqui, veja se consegue encontrar um prédio na cidade que possamos comprar. Melissa parou no meio do gole, lançando-lhe um olhar curioso. Um prédio? Por quê? Scott se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de entusiasmo. Poderíamos transformar o térreo em uma cafeteria. Seria nosso ponto de encontro, um lugar onde a matilha pudesse se reunir. E o resto do prédio? Bem, podemos fazer o que quisermos com ele. Melissa riu baixinho. Tudo bem, vou ver o que consigo encontrar. Depois de terminarem o café da manhã, Scott e Allison se despediram de Melissa e foram para a escola. Melissa ficou para trás, já planejando seu dia de busca por uma casa e um prédio. Na escola, Scott e Allison encontraram Boyd, Stiles e Lydia perto da entrada. Allison os cumprimentou alegremente antes de puxar Lydia para conversar. Scott se virou para Boyd. Como você está se sentindo? Boyd sorriu. Me sinto incrível. Vivo, como se pudesse fazer qualquer coisa. Obrigado. Scott deu um tapinha no ombro dele. Ótimo. Vamos para a aula. No almoço, Scott reuniu Allison, Stiles, Boyd e Lydia. Estou pensando em adicionar Isaac e Erika ao grupo, disse ele. Lydia ergueu uma sobrancelha. Isaac e Erika? Que escolha interessante. Lydia, preciso que você traga Erika para minha casa depois da escola, disse Scott. Lydia sentiu levemente. Certo. Dá para lidar com isso. Allison o interrompeu. Eu vou com a Lydia. A Erika pode se sentir mais confortável comigo lá também. Scott se virou para Stiles e Boyd. Stiles, preciso que você e Boyd tragam o Isaac para minha casa. Lembre-se, ele tem medo do pai, então você terá que convencê-lo com cuidado. Stiles sorriu. Ou podemos simplesmente sequestrá-lo. Scott revirou os olhos. Boyd, certifique-se de que ele não faça nenhuma besteira. Boyd deu um sorriso irônico. Farei o meu melhor. Ótimo. Quando eles estiverem na minha casa, conte tudo o que precisam saber. Eu vou até você depois de terminar o atendimento na clínica veterinária. Depois da escola, Allison e Lydia avistaram Erika perto do estacionamento. Lydia se aproximou dela primeiro com um sorriso amigável. Ei, Erika, você quer ser nossa amiga? Erika ergueu os olhos com uma expressão cautelosa. Por que as duas garotas mais populares da escola iriam querer ser amigas de alguém como eu? Perguntou timidamente. Lydia deu de ombros com um ar descontraído. Porque estamos com vontade.
Erika estreitou os olhos. Por favor, não quero problemas. Posso ir agora? Minha mãe está me esperando. Alison deu um passo à frente, com a voz calma e sincera. Não se preocupe, Erika. Não estamos aqui para tirar sarro de você. Queremos mesmo ser suas amigas. Erika hesitou com o tom cortante de amargura. Vocês querem ser amigos da menina doente? Para se sentirem bem? Para se sentirem melhor consigo mesmos? Sua voz falhou um pouco. Não quero a sua compaixão. Só me deixem em paz. Alison disse suavemente. Tudo bem, e se eu dissesse que podemos te ajudar a se curar completamente? Não apenas para ser uma garota normal, mas para se tornar algo mais do que normal. Erika hesitou, o ceticismo estampado no rosto. Ela não acreditava neles. Como poderia? Mas uma pequena parte dela, soterrada por anos de dor e insegurança, sussurrou. E se for verdade? Incapaz de se conter, ela perguntou. Como? Alison se inclinou um pouco, abaixando a voz. E se eu te dissesse que o sobrenatural existe? Lobisomens, vampiros, metamorfos, eles não são apenas mitos. Erika franziu a testa, balançando a cabeça. Você está mentindo. Só está tentando me pregar uma peça, não é? Vou embora. Ela se virou para ir embora. A voz de Alison a interrompeu. Posso provar? Erika congelou no meio do caminho e se virou. Prove desafiou ela, embora sua voz tremesse ligeiramente. Alison olhou em volta para se certificar de que ninguém estava olhando. Tudo bem. Olhe para minha mão. Os olhos de Erika acompanharam o movimento da mão de Alison, com garras brancas saindo de seus dedos. Sua boca se abriu em choque. Quando Alison retraiu as garras, ela encarou os olhos arregalados de Erika. Você acredita em mim agora? Erika assentiu nervosamente. Se eu ficar como você, serei realmente curada? Posso ser normal? Alison sorriu gentilmente. Não apenas normal. Algo melhor. Mas há muita coisa que você precisa saber antes de tomar essa decisão. Erika hesitou. Como que? Se você quiser saber mais, terá que vir conosco, disse Alison simplesmente. Erika mordeu o lábio, olhando para o estacionamento. Após uma longa pausa, assentiu. Ok, mas precisamos contar para minha mãe primeiro. Depois de uma breve conversa com a mãe de Erika, garantindo-lhe que Erika se juntaria a eles em um projeto escolar, eles dirigiram até a casa de Scott no carro de Lydia. Enquanto isso, Stiles e Boyd avistaram Isaac caminhando sozinho para casa. Stiles, sempre ansioso, gritou, Isaac, e saiu correndo em sua direção. Boyd o seguiu de perto. Isaac os viu chegando e entrou em pânico, saindo em disparada. Stiles gritou, ei, espere. Por que você está correndo? Boyd alcançou Stiles com facilidade. Ele está correndo porque você o assustou. Stiles zombou. Por que ele teria medo de mim? Eu pareço inofensivo. Ele olhou para Boyd. Talvez ele tenha te visto e ficado com medo. Boyd revirou os olhos. Isso é racismo. Não é racismo, protestou Stiles. Você só parece grande e intimidador. Enquanto discutiam, eles rapidamente alcançaram Isaac. Stiles, agora correndo tranquilamente ao lado de Isaac, sorriu para ele. Ei, dá para parar de correr? A gente só quer conversar. Isaac o encarou, mas continuou correndo, se esforçando cada vez mais. Não importava a velocidade, Stiles e Boyd o acompanhavam. Frustrado, Isaac finalmente parou, respirando pesadamente. Stiles sorriu. Finalmente. Olha, cara, não estamos aqui para te machucar. Eu sei que o Boyd parece assustador, mas ele é um cara legal. Prometo. Isaac, ainda recuperando o fôlego, lançou um olhar furioso para Stiles. Na verdade, você é que é assustador. Esse seu sorriso sinistro é aterrorizante. Stiles apertou o peito dramaticamente. Suas palavras machucam, cara. Isaac franziu a testa. O que vocês dois querem de mim? Stiles se animou. Que bom que você perguntou. Queremos que você venha conosco para... Não, interrompeu Isaac com firmeza. Não vou a lugar nenhum com você, Stilinski. Boyd suspirou e deu um passo à frente. Isaac, você quer parar de ter medo o tempo todo? Quer ser forte? Quer ter amigos? Eu sei sobre seu pai. Isaac ficou tenso. Não sei do que você está falando. Vou embora. Isaac, olha, disse Boyd, arregaçando a manga. Os olhos de Isaac se arregalaram quando Boyd estendeu as garras da ponta dos dedos e arranhou o próprio braço. O ferimento sarou instantaneamente. Isaac olhou incrédulo. Como? Como você fez isso? A voz de Boyd era firme. Eu sou um lobisomem. Você quer ser como eu? Um lobisomem? Isaac gaguejou. Sim, disse Boyd simplesmente. Você quer ser como eu ou não? Stiles não resistiu e deu um sorriso travesso. Talvez devêssemos sequestrá-lo, afinal. Stiles, disse Boyd bruscamente. Você não está ajudando. Ele se virou para Isaac, suavizando o tom. Não ligue para ele. Ele é estranho, mas inofensivo. Olha, Isaac, se você quer parar de ter medo e começar a ser algo mais, venha conosco. Isaac hesitou, olhando nervosamente para o chão. Mas, e meu pai? Ele vai ficar bravo se eu me atrasar. Stiles deu um sorriso irônico. Diga a ele que você está trabalhando em um projeto escolar com um colega e só volta amanhã. Isaac franziu a testa, mas pegou o celular. Depois de uma conversa tensa, seu pai concordou relutantemente, mas não sem alguns gritos. Quando Isaac desligou, Boyd assentiu. Vamos. Relutantemente, Isaac o seguiu, sem saber o quanto sua vida estava prestes a mudar. Quando Stiles, Boyd e Isaac chegaram à casa de Scott, encontraram Alison, Lydia e Erika já esperando na sala de estar. Stiles bateu palmas. Ótimo, agora que todos estão aqui, vamos ao que interessa. O grupo se reuniu na sala de estar, sentado em um círculo solto nos sofás e cadeiras. Scott ainda não estava em casa, mas Alison e Lydia assumiram a liderança, explicando tudo que Erika e Isaac precisavam saber sobre lobisomens, matilhas e o mundo sobrenatural em que estavam prestes a entrar. Quando terminaram, Erika estava pálida, embora a determinação brilhasse em seus olhos. Então, temos mesmo que lutar contra pessoas más, monstros, e matar pessoas. Stiles se inclinou para a frente com um tom sério, mas não sem o humor de sempre. Pessoas más, Erika.
Só pessoas más. Não vamos machucar ninguém inocente. Não somos assim. Isaac hesitou antes de perguntar. Quem vai nos dar a mordida? Os lábios de Lídia se curvaram em um sorriso cúmplice. Scott vai. Ele é o alfa. Isaac piscou surpreso. Você quer dizer MC Cole? Onde ele está? Stiles recostou-se, passando o braço por cima do sofá. Ele já vai chegar. Provavelmente está terminando o expediente na clínica ou algo assim. Depois de um tempo, a porta se abriu e Scott entrou. Seu rosto se suavizou ao avistar Allison, e ele a cumprimentou com um beijo antes de se virar para Isaac e Erika. Seus olhos os examinaram atentamente. Eles te contaram tudo? Perguntou Scott. Erika e Isaac assentiram. Scott cruzou os braços. Você sabe que este é um compromisso para a vida toda, certo? Depois que você faz parte da minha matilha, não tem como voltar atrás. Se você me trair, seus olhos brilharam com um vermelho perigoso. Não vai acabar bem para você. Tanto Erika quanto Isaac engoliram em seco, mas assentiram novamente com determinação inabalável. Scott continuou. E o que você acha de lutar e matar se necessário? Erika olhou para as mãos, a voz trêmula, mas resoluta. Eu faço, mas vai levar um tempo para me acostumar. Isaac concordou com a cabeça. Eu também. Os olhos vermelhos de Scott brilharam ainda mais, suas presas de lobo se esticaram enquanto ele dava um passo à frente. Tudo bem. Me dê seus braços. Tanto Erika quanto Isaac estenderam os braços sem hesitar. Os movimentos de Scott eram suaves e precisos enquanto ele os mordia, cravando os dentes na pele deles. Eles estremeceram, mas não se afastaram. Assim que terminou, Scott deu um passo para trás. Bem-vindos à matilha, disse ele. Poucos momentos depois, Melissa chegou em casa. Ela entrou com a bolsa pendurada no ombro e parou ao ver o grupo. Scott imediatamente apresentou Boyd, Erika e Isaac a ela. Olá, prazer em conhecer todos vocês, disse Melissa calorosamente antes de subir as escadas para se trocar. Assim que ela desapareceu escada acima, Isaac sussurrou. Essa é sua mãe? Ela parece tão jovem. Os ouvidos aguçados de Scott captaram o comentário, e ele se virou para Isaac e Boyd com uma expressão impassível. Sim, ela é minha mãe. E só para deixar claro, se alguém olhar para ela do jeito errado, vai se arrepender. Stiles riu baixinho. Relaxa, Alpha. Eles não são burros o suficiente para tentar qualquer coisa. A tensão se dissipou e o grupo riu. Pediram comida para a viagem, e a casa se encheu com o cheiro de pizza e batata frita. Ao redor da mesa, o grupo compartilhou histórias, riu e começou a se conectar. Erika começou a se soltar, seu comportamento tímido dando lugar a sorrisos cautelosos. Isaac também parecia mais relaxado, ocasionalmente participando das brincadeiras com Stiles e Boyd. Mais tarde naquela noite, Scott arranjou lugares para todos dormirem. Tudo bem, disse ele, espreguiçando-se enquanto o grupo começava a relaxar. Vejo vocês amanhã. Descansem um pouco. Capítulo 64. No dia seguinte, Erika acordou e imediatamente sentiu as mudanças em seu corpo. Sentou-se com as mãos tremendo ao tocar o rosto, a pele macia e cheia de energia. Lágrimas encheram seus olhos. Antes que percebesse, estava soluçando alto, tomada de alegria e alívio. Melissa, ouvindo os gritos, entrou rapidamente no quarto. Sentou-se ao lado de Erika, massageando suas costas gentilmente e a incentivando a se acalmar. Ei, está tudo bem, querida. Respire fundo. Erika enxugou as lágrimas, olhando para Melissa com os olhos marejados. Não sei como poderei retribuir isso ao Scott, sussurrou ela com a voz trêmula. Melissa lhe deu um sorriso gentil. É fácil, disse ela, calorosamente. Só não o traia, Erika. Erika endireitou-se, com uma determinação brilhando nos olhos. Nunca, disse ela com firmeza. Agora tenho amigos e nunca os trairei. Melissa abriu um sorriso ainda maior e deu um tapinha no ombro dela. É isso que eu gosto de ouvir. Mas agora, mocinha, você precisa tomar um banho. Erika piscou e olhou para si mesma, percebendo que estava encharcada de suor da cabeça aos pés. Ela corou furiosamente, puxando o cobertor para se cobrir. Onde é o banheiro? Melissa riu baixinho e se levantou. Venha comigo. Eu te mostro onde fica. Enquanto isso, Scott acordou e pegou uma muda de roupa antes de ir para o quarto onde Isaac havia passado a noite. Abriu a porta e encontrou Boyd e Isaac lutando queda de braço no chão. Scott encostou-se no batente da porta, sorrindo. O que vocês dois estão fazendo? Boyd grunhiu enquanto segurava o braço de Isaac com firmeza. Só para ver quem é mais forte. Scott revirou os olhos e jogou as roupas para Isaac. Aqui, cara, vai tomar um banho. Isaac pegou as roupas. Obrigado. Scott olhou para Boyd. Ei, Boyd, você sabe cozinhar? Boyd se levantou, alongando os músculos. Eu sei me virar na cozinha. Ótimo. Venha me ajudar a fazer o café da manhã, disse Scott, gesticulando para que ele o seguisse. Scott e Boyd trabalharam juntos na cozinha, preparando o café da manhã rapidamente. Quando tudo ficou pronto, o cheiro de panquecas, ovos e bacon tomou conta da casa, atraindo todos para a mesa. Todos se sentaram para comer juntos. Allison olhou para Scott. Scott, vá para a escola. Lydia, Erika e eu vamos matar aula na parte da manhã. Scott ergueu uma sobrancelha. Matando aula? Desde quando vocês viram delinquentes? Allison deu um sorriso irônico. Vamos levar a Erika para fazer compras. Ela precisa de roupas novas depois, de tudo. Scott assentiu. Tudo bem. Scott se virou para a mãe. E você, mãe? Ainda está procurando uma casa hoje? Melissa assentiu enquanto tomava um gole de café. Sim. Não encontrei nada ontem, mas vou continuar procurando. Encontraremos algo perfeito. Não tenha pressa, disse Scott. Não estamos com pressa. Melissa sorriu com ternura. Eu sei, mas, sinceramente, não tenho mais nada para fazer. Depois do café da manhã, Scott foi para a escola com Isaac enquanto Boyd pegou uma carona com Stiles. No carro, Scott olhou para Isaac, que olhava pela janela. Sabe, Isaac, você precisa enfrentar seu pai agora, disse Scott casualmente.
Você não pode mais deixar que ele te assuste. E não estou dizendo que você deve bater nele nem nada. Ele ainda é seu pai, para o bem ou para o mal. Mas você precisa fazê-lo entender que você é adulto agora. Você não vai mais deixar que ele abuse de você. Isaac suspirou, deixando os ombros caírem. Isso só vai deixá-lo mais irritado. Então vá embora. Se ele não entender, venha ficar na minha casa. Se ele tentar alguma coisa, a gente conta para o pai do Stiles. O cara é o xerife. Ele vai cuidar disso, disse Scott. Isaac se virou para Scott, surpreso. Achei que você diria que lidaria com ele sozinho. Scott balançou a cabeça. Não, cara. Ele é seu pai. Família é complicada. Como dizem, sangue é mais forte que água. Não é da minha conta me meter entre vocês dois. Isso não ia acabar bem para ninguém. Isaac ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Finalmente murmurou. Ele nem sempre foi assim, sabe? Depois que minha mãe morreu, ele ficou mal. Mas quando meu irmão também morreu, foi quando ele se tornou violento. Isso não é desculpa, disse Scott. Ele deixou a dor se transformar em alguém de quem você tem medo. Ele perdeu sua mãe e seu irmão, sim, mas você os perdeu também. Em vez de se apegar ao que lhe restava, ele te machucou. Isso faz dele um babaca. Isaac piscou e então soltou uma risadinha inesperada. Ele é um babaca. Quando chegaram à escola, Scott, Isaac, Stiles e Boyd estavam caminhando juntos quando encontraram Jackson. Jackson estava perto de seu armário com outros 3 alunos. Scott percebeu imediatamente que eles eram lobisomens recém-transformados. Quando eles passaram, Scott deu um sorriso irônico e disse: "Você não parece muito bem, Jackson." Jackson enrijeceu-se, mas não ousou olhar Scott nos olhos. Ainda se lembrava daquela fera aterrorizante em que Scott se transformará na casa do Zali. "Estou bem, Scott." "Não se preocupe com isso", murmurou Jackson rapidamente, evitando contato visual. Um dos novos lobisomens, um sujeito de aparência arrogante, deu um passo à frente e zombou. "Você é Scott McCall? Não sei por que Derek e Peter têm tanto medo de você. Você não me parece tão especial." O rosto de Jackson empalideceu. "Josh, vamos", disse ele rapidamente com pânico na voz. Mas Josh o ignorou, sua confiança reforçada pelos novos poderes. Suas garras se estenderam enquanto ele tentava alcançar a coleira de Scott. Antes que pudesse tocá-lo, seu braço foi agarrado com força por Boyd. Josh lutou, mas não importava o quanto ele puxasse, ele não conseguia se libertar. Jackson deu um passo à frente, desesperado. "Scott, ele não vai fazer isso de novo. Derek me disse para mantê-los longe de problemas. Por favor, deixe-o ir." Scott sorriu friamente. "Não se preocupe, Jackson. Vou deixá-lo ir." Então, virando-se para Boyd, acrescentou: "Boyd, deixe-o lembrar de manter as mãos longe de si." Boyd sorriu, um sorriso um pouco malicioso demais para ser confortável, enquanto se aproximava de Josh. "Não se preocupe, vai sarar logo." Então, com um giro brusco, quebrou o braço de Josh. Josh gritou, com o rosto contorcido de dor, mas Jackson rapidamente tapou sua boca com a mão e envolveu o ferimento com a jaqueta de Josh. "Vamos", sibilou Jackson, arrastando Josh para longe o mais rápido possível. Scott voltou sua atenção para os 2 alunos restantes, que estavam paralisados com os olhos arregalados. Um deles, um rapaz de cabelo castanho, parecia especialmente nervoso. Scott apontou para ele. "Você é o Matt, certo? Você está no time de lacrosse." Matt assentiu rapidamente. "Esse sim. E está é a Tracy. Nós 2 estamos na matilha do Derek." O olhar de Scott se aguçou. "Não importa de qual bando você faz parte, mas aqui vai um aviso. Se ouvir você tirando fotos da Allison de novo, você vai se arrepender." Matt engoliu em seco e assentiu. "Entendido." Scott não disse mais nada. Apenas se virou e foi embora, seguido pela matilha. Enquanto estava sentado na aula, Scott recostou-se na cadeira, imerso em pensamentos. "Então, depois que eu nomeei Boyd, Erica e Isaac como meus betas, Derek ainda escolheu alunos para montar seu bando. E de todas as pessoas, ele escolheu Matt, um psicopata que na série tentou matar todo mundo naquela festa na casa do Isaac, onde quase se afogou. Depois tem aquele idiota do Josh, que era a quimera que corria pela cidade mastigando cabos elétricos, e Tracy, outra quimera. E tem o Jackson, é claro." Os olhos de Scott se estreitaram levemente enquanto ele batia a caneta na mesa. "E não vamos nos esquecer do Peter. Mencionaram que ele está com o Derek de novo. Juro, a matilha do Derek é como uma bomba relógio. Quase sinto pena dele. Ele pode perder sua centelha alfa ou pior, acabar morto. Mas contanto que fiquem longe do meu caminho, eu não me importo." Seu olhar escureceu por um breve momento. "Mas talvez eu devesse me livrar do Matt. Eu não gosto dele." No almoço, Scott sentou-se com Stiles, Boyd e Isaac em sua mesa de sempre. Eles estavam comendo quando Allison, Lydia e Erica entraram no refeitório. Erica, com seu novo visual, chamou a atenção imediatamente. As conversas diminuíram e todos a encararam como se nunca a tivessem visto antes. Erica sorriu, gostando da atenção, e caminhou confiantemente até a mesa de Scott. Allison se abaixou, beijou Scott na bochecha e sentou-se ao lado dele. Stiles olhou boquiaberto para Erica. "Nossa, Erica, você está linda." Erica sorriu, girando um pouco para se exibir. "Estou linda, não estou?" O grupo riu enquanto conversava. Lydia, no entanto, manteve o olhar fixo em Jackson e seu grupo do outro lado do refeitório. "Ei, Scott", disse ela. "Você sabe sobre eles? Aqueles que estão sentados com Jackson. Eles são metamorfos, eu sinto." Scott não olhou para ele, mas assentiu. Nós os encontramos hoje de manhã. São a matilha do Derek." Erica inclinou a cabeça. "Eu conheço a garota. O nome dela é Tracy Stewart." Stiles bufou. "Derek não vai contar tudo sobre o mundo sobrenatural. Tenho certeza." Allison ergueu uma sobrancelha. "O que te faz dizer isso?" Stiles deu de ombros, dando uma mordida no sanduíche. "Para começar, aquele Josh tentou atacar o Scott hoje de manhã.
Se o Derek tivesse mesmo contado a eles o quão forte o Scott é, ele não teria coragem. Lydia deu um sorriso irônico, jogando o cabelo por cima do ombro. Talvez ele seja só burro. Sabe como um bezerro recém-nascido acha que pode dar uma cabeçada em um leão? Scott e sua turma caíram na gargalhada, e do outro lado do refeitório, Josh se levantou de repente. Seu rosto estava vermelho de raiva quando ele saiu furioso, claramente tendo ouvido o comentário de Lydia. Jackson o observou sair, franzindo a testa. Virou-se para Matt e sussurrou. O que há de errado com o Josh? Matt zombou. Ele ouviu o MC Cole e os amigos zombando da gente. Jackson suspirou e recostou-se. Não ligue para eles. E nunca irrite o Scott se quiser viver mais. Sério, pare de falar deles. Eles provavelmente podem nos ouvir agora mesmo. Depois da aula, houve um jogo de lacrosse. Assim que terminou, Jackson sentou-se sozinho no vestiário, com a cabeça baixa, sangue preto escorrendo do nariz para o chão. Os outros jogadores já haviam ido embora há muito tempo, deixando o ambiente estranhamente silencioso. Das sombras, Scott o observava com um olhar calculista. A visão não o surpreendeu. Ele já suspeitava que isso pudesse acontecer. Sentiu alguém se aproximando e não precisou se virar para saber quem era. Um pequeno sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto falava. Seu beta não parece muito bem, Derek. Derek apareceu, com a expressão tensa enquanto olhava para Jackson. O corpo dele está rejeitando a mordida. Não sei por quê. Scott deu de ombros casualmente. Talvez ele não fosse forte o suficiente para lidar com isso. A propósito, Scott virou a cabeça ligeiramente. Um dos seus betas tentou me atacar esta manhã. Acho que ele queria mostrar o quão forte era, provavelmente para impressionar a garota da sua matilha ou algo assim. A expressão de Derek ficou sombria. O quê? Eu os avisei para ficarem fora do seu caminho. Não se preocupe, isso não vai acontecer de novo. Scott deu um sorriso irônico, dando um tapinha no ombro de Derek. Não estou preocupado, Derek. Se acontecer de novo, você é quem deveria estar preocupado. Te vejo por aí. Com isso ele se virou e foi embora, deixando Derek em silêncio. Scott se reagrupou com os amigos do lado de fora, despedindo-se e se separando para a noite. Alison entrou no carro de Scott e os dois dirigiram até a clínica veterinária. Quando chegaram, Scott viu Deaton lá dentro, organizando alguns papéis. Um sorriso se abriu no rosto de Scott ao entrar. Ei, doutor, você voltou. Deaton ergueu os olhos e deu um pequeno sorriso. Olá, Scott. Alison. Scott encostou-se no balcão, ainda sorrindo. Como foi a viagem? Deaton hesitou, seus olhos se voltando para Alison. Ele parecia inseguro se deveria falar abertamente. Scott percebeu e dispensou. Está tudo bem, doutora. Ela sabe sobre o dinheiro. Deaton assentiu, relaxando. Tudo correu bem. Você deve ter acesso a ele em cerca de 2 semanas. Perfeito, disse Scott, acenando com a cabeça. Obrigado, doutor. Deaton largou os papéis. O que eu perdi enquanto estive fora? Scott riu baixinho. Ah, por onde eu começo? Houve uma briga entre os Argens e os Halles. Kate foi mordida por Peter, Derek é o alfa agora, e Peter é o beta dele. Matamos uma lâmia, uma aracné e um sapo gigante. Ah, e eu conheci um Vricolacas. Os olhos de Deaton se arregalaram em choque. Você conheceu um Vricolacas? Aqui em Beacon Hills? Scott assentiu casualmente. Era ela quem estava matando pessoas e roubando seus órgãos. A expressão de Deaton se obscureceu. Por favor, me diga que você a matou. Scott balançou a cabeça. Ela saiu correndo. Deaton gemeu, apertando a ponta do nariz. Isso é ruim, Scott. Um Vricolacas é uma abominação, pura morte e destruição. E o pior, eles ficam mais fortes consumindo fígados humanos, especialmente de pessoas com poderes sobrenaturais. O sorriso de Scott não vacilou. Eu sei. Ela provavelmente vai voltar para me buscar. Mas não se preocupe, doutora. Eu não sou fraco. Deaton suspirou, mas sua preocupação não diminuiu. Só tome cuidado, Scott. E, Kate foi mordida? Isso significa que Gerard vai aparecer em breve. Aquele homem é uma má notícia. O sorriso de Scott se transformou em um sorriso irônico. Não estou preocupado com o Gerard. Se ele aparecer, vou brincar um pouco com ele antes de mandá-lo embora. Deaton olhou para Alison, claramente esperando uma reação. Você não parece muito preocupada. É do seu avô que estamos falando. O olhar de Alison endureceu. Aquele monstro não é meu avô. E se ele vier atrás do Scott, vai se arrepender. Scott piscou para ela rapidamente antes de se virar para Deaton. Chega disso. Deixe-me te contar todos os detalhes do que aconteceu enquanto você esteve fora. Deaton deu um leve sorriso e assentiu. Tudo bem. Sou todo ouvidos. Então Scott começou a fazer um relato detalhado de tudo o que tinha acontecido. Cada luta, cada encontro, sem deixar nada de fora. Capítulo 65. O ponto de vista dos Argents. Chris e Vitória estavam em um de seus armazéns fora da cidade, cercados por um silêncio sombrio. Os corpos de 15 caçadores, todos mortos por Peter naquela noite na casa dos Ali, jaziam enfileirados prontos para o enterro. O ar estava carregado com o cheiro metálico de sangue e desinfetante, misturado à dor e à raiva. Chris, acompanhado de um grupo de 5 caçadores, ajudava a colocar os corpos nos caixões quando um estrondo ecoou pelo armazém. A pesada porta de aço da entrada estremeceu violentamente, seguida por outro impacto. Pessoal, peguem suas armas. Chris gritou. Algo está atacando. Vitória e os outros caçadores se armaram rapidamente, preparando suas armas enquanto a pancadaria continuava. Com o estrondo final ensurdecedor, a porta do armazém cedeu, abrindo-se completamente. Parada na porta, havia uma criatura de 3 metros de altura.
Seu corpo grotescamente gordo e de pele acinzentada pairava como um pesadelo trazido à vida. Duas presas enormes se projetavam de sua mandíbula inferior, e seus olhos pequenos e injetados examinavam o cômodo com frieza e indiferença. Droga, Chris murmurou baixinho, apertando a arma com mais força. É um ogro. Deve estar aqui por causa dos corpos, disse Vitória. Chris manteve os olhos na fera. Fiquem todos calmos. Sam, temos sorveira? Sim, senhor, respondeu um caçador chamado Sam. Mas não muito. Vá buscá-lo. Agora, ordenou Chris. Vitória acrescentou. Ogros temem fogo. Alguém encontre gasolina. Vamos prendê-la em um círculo de chamas. Enquanto dois caçadores se apressavam para seguir suas ordens, Chris, Vitória e os três caçadores restantes abriram fogo contra o ogro. As balas ricocheteavam inofensivamente na pele grossa da criatura, sem deixar sequer um arranhão. O ogro, inicialmente focado nas fileiras de corpos, virou-se para eles. Sua expressão mudou para aborrecida enquanto rugia e avançava, o chão tremendo sob seu peso. Dispersem-se, gritou Chris. Os caçadores se desviaram no momento em que o ogro avançou, colidindo com o escritório próximo e reduzindo as paredes a estilhaços. Momentos depois, os dois caçadores retornaram em um carregando 2 latas de gasolina, o outro segurando um pote de vidro com cinzas de montanha. Rápido, despeje a gasolina em volta, instruiu Chris. Quando sair, acenda. O ogro emergiu do escritório destruído, sua fúria palpável. Chris gritou e agitou os braços, chamando sua atenção, enquanto os caçadores trabalhavam rapidamente para despejar um círculo de gasolina ao redor da fera. Assim que acenderam o fogo, as chamas rugiram, cercando o ogro. A criatura rugiu de frustração, recuando para o centro da barreira de fogo. Sam, agora. Vitória gritou. Prenda-o com as cinzas da montanha. Sam se apressou em espalhar as cinzas da montanha, completando a barreira ao redor das chamas. Enquanto o ogro arranhava o ar e se chocava contra a barreira, os caçadores sabiam que ela não duraria para sempre. Chris se virou para Sam. Temos algum rifle calibre 50 aqui? Sim, senhor. Há uma Macmillan TAC 50 no arsenal. Vá buscá-lo. Rápido. Sam saiu correndo quando as chamas começaram a diminuir, deixando apenas as brasas brilhantes e o bater implacável do ogro contra a barreira de cinzas. Vitória franziu a testa. Essa barreira não vai durar muito mais. Sam retornou momentos depois, trazendo o rifle. Chris o montou com precisão praticada, carregou o carregador e mirou na cabeça do ogro. O tiro ecoou ensurdecedor no espaço fechado. A bala atingiu o alvo, abrindo um buraco enorme no crânio da criatura. O ogro cambaleou, balançou e caiu no chão com um baque pesado. Os caçadores explodiram em aplausos. Vitória, porém, encarou o cadáver com a testa franzida. De onde veio essa coisa? Não sei, respondeu Chris, sério. Enquanto eles observavam, a forma monstruosa do ogro começou a encolher e mudar, transformando-se no corpo de um homem anormalmente alto. Chris se aproximou do cadáver, com a expressão sombria. Quem quer que fosse, parece que perdeu completamente o controle da fome. Se não tivesse, estaríamos em sérios apuros. Ele guardou o rifle de volta na caixa e se virou para sua equipe. Certo, pessoal. Temos mais um corpo para lidar. Limpem isso rápido. E vamos enterrar esses corpos antes que outra coisa apareça para eles. Os caçadores começaram a trabalhar, mas enquanto se moviam, Chris olhou para Vitória. Você acha que eu conseguiria matar o Scott com esse rifle? Ele perguntou, com a voz carregada de amargura. Vitória suspirou. Não sei. Mas e se você errar? O Scott consegue andar sobre sorveiras. Ele é rápido e não é tão burro quanto um ogro. Esqueça. Se ele fosse um lobisomem comum, eu mesma já o teria matado. Mas ele não é. Chris cerrou os punhos e apertou o maxilar. Eu odeio aquele garoto. Ele levou minha filhinha embora. Vitória colocou a mão no ombro dele, suavizando o tom. Se você sente tanta falta dela, vamos terminar aqui e chamá-la de volta para casa. Ponto de vista de Scott. Depois de se despedir de Deaton, Scott e Allison foram para casa, jantaram com Melissa e encerraram a noite. Na manhã seguinte, Scott acordou se sentindo revigorado. Ele e Allison tomaram café da manhã com Melissa antes de irem para a escola. O dia transcorreu sem incidentes até a hora do almoço, quando Scott notou algo incomum. Lydia olhava fixamente para o prato, o garfo distraidamente empurrando a comida. Seu comportamento normalmente confiante foi substituído por um olhar distante e ansioso. Scott podia sentir seu desconforto. Lydia, ele chamou suavemente. Ela não respondeu. Allison, tente sacudi-la, sugeriu Scott. Allison colocou a mão no ombro de Lydia e a sacudiu gentilmente. Lydia, você está bem? Lydia piscou e saiu do seu transe. O quê? Desculpe, Allison, você disse alguma coisa? Allison franziu a testa. Você estava atordoada. Scott chamou seu nome, mas você não respondeu. Tem certeza de que está bem? Estou bem, respondeu Lydia, embora sua voz tremesse um pouco. Scott se inclinou para a frente, estreitando os olhos. Lydia, sinto sua ansiedade. Me diga o que está acontecendo. O que você está sentindo? Lydia suspirou, os ombros caídos como se carregasse um peso invisível. Sinto que algo perigoso está chegando. E está vindo atrás de você, Scott. A expressão de Scott ficou séria. Quão perigoso? Não pense demais. Só me diga o que lhe vem à cabeça. Lydia hesitou antes de falar, com a voz trêmula. Seja lá o que for, está mirando em você especificamente. E parece assustador, nojento e perigoso. Consigo até sentir sua fome. Os lábios de Scott se curvaram em um sorriso irônico. Ah, acho que sei exatamente quem está vindo atrás de mim. Avicolacas. Ela voltou. O rosto de Allison empalideceu. Scott, isso é perigoso. Eu sei que você é forte, mas talvez devêssemos ligar para o meu pai. Ele pode ajudar. Scott balançou a cabeça. Não, Allison. Ela está mais forte agora, forte o suficiente para achar que pode me derrotar. E não se esqueça, ela me viu na minha forma de lobo. Ela provavelmente sabe o quão forte eu sou.
Mas o mais importante é que ela consegue se teletransportar através das sombras. Se ela ficar atrás do seu pai, ele não terá tempo de reagir antes que ela o mate ou o use como vantagem contra mim. Steele se inclinou para frente sem o humor habitual. Então, qual é o plano? Scott deu um sorriso irônico. Como eu disse antes, vou lutar com ela sozinho. Mas preciso que vocês cuidem da matilha dela. Não os ataquem de frente, apenas os distraiam, mantenham-nos ocupados. Deixem minha mãe acabar com eles um por um. Assim que eu acabar com ela, eu vou ajudar vocês. Eric ergueu uma sobrancelha. Você não está com medo, Scott? O sorriso de Scott se alargou, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e excitação. Com medo? Não. Mas não vou mentir, estou um pouco nervoso. E animado. Nunca precisei me esforçar ao máximo antes. Acho que desta vez, talvez eu tenha que usar tudo o que tenho para derrubá-la. Ele olhou para sua matilha, dirigindo-se a eles em tom de comando. Escutem. Não sei quantas pessoas ela trouxe consigo, mas não quero nenhum de vocês lutando imprudentemente. Usem todos os truques sujos que puderem. Aproveitem nossa imunidade às fraquezas comuns dos lobisomens, como cinzas da montanha, acônito e veneno. E usem as fraquezas deles contra eles. Sejam espertos. De repente, os lábios de Scott se curvaram em um sorriso malicioso enquanto ele se virava para sua mochila. Vamos. Parece que temos um convidado. O grupo caminhou até o campo de lacrosse, onde encontraram Peter ferido, machucado e caído contra as arquibancadas. Scott ergueu uma sobrancelha. Você não parece muito bem, Peter. Peter gemeu, a voz carregada de frustração. É por sua causa. Ontem eu estava cuidando da minha vida, bebendo sozinho, quando uma piranha louca me sequestrou. Ela começou a fazer perguntas sobre o alfa de Beacon Hills. No começo, me recusei a falar, mas depois ela mordeu meu braço. A mordida foi tão forte que esmagou meus ossos como se fossem batatas fritas. Stiles cruzou os braços, sorrindo. Bem, você ainda tem o braço, então imagino que tenha contado tudo bem rápido. Peter lançou-lhe um olhar furioso. O que você sabe, garoto? Eu não contei nada a ela sobre o Scott logo de cara. Contei sobre a Satomi e o Derek primeiro. Mas aí ela me perguntou qual deles podia se transformar num lobo negro gigante. Eu disse que não sabia, mas aí... Sua voz falhou e um arrepio percorreu. Scott disse com a voz calma, vá em frente. Peter engoliu em seco. Então outra voz falou, e eu percebi que havia mais alguém na sala. Nunca senti nada parecido antes. Ela não era como você, Scott. O medo que sinto perto de você é um medo profundo e um espanto, vem do instinto. Mas com ela, sua voz se perdeu, o olhar distante. Era nojo, e eu me senti como uma presa e ela era predadora. Ela é forte, como você. Scott estreitou os olhos. O que ela disse? Peter hesitou antes de continuar. Ela disse, você mentiu. Você sabe quem eu estou procurando. E depois, perguntou Scott. Peter suspirou, trêmulo. Eu sabia que ela me mataria se eu mentisse de novo. Então eu disse a ela que sabia quem ela estava procurando. Scott inclinou a cabeça, curioso. E o que ela quer? Ela quer lutar com você, respondeu Peter, sério. Hoje à noite, na reserva Beacon Hills. E... Ele fez uma pausa, visivelmente abalado. Ela disse que quer comer seu fígado. Foram exatamente essas as palavras dela. O rosto de Allison se contraiu de preocupação. Que acordo você fez com ela para te deixar ir? Peter suspirou. Eu disse a ela que entregaria a mensagem e garantiria que você soubesse onde encontrá-la. Stiles olhou para ele com os olhos semicerrados. Só isso? Então por que você ainda está machucado e mal curado? A voz de Peter vacilou. Sou um beta agora. Meus ferimentos demoram mais para... A verdade, Peter. Scott interrompeu, com um tom ríspido e autoritário. Peter se encolheu. Tudo bem. Ela me perguntou sobre a sua matilha, quantos eram? Eu não queria responder, mas eles me torturaram. Contei tudo a eles. Contei a ela que fui eu quem te transformou em lobisomem e que você só tem um membro na sua matilha. Scott assentiu lentamente com uma expressão indecifrável. Certo, pode ir embora agora. Peter olhou para ele, com um brilho de esperança nos olhos. Estamos bem, Scott? Eu não queria contar nada a ela, mas ela teria me matado. Ela sabia quando eu estava mentindo. Os olhos de Scott brilharam de irritação. Vá embora, Peter. Ela não precisava que você contasse nada sobre mim. Ela é uma alfa, consegue ler memórias. Torturar você foi só por diversão. E a propósito, ela está bem ali, nos ouvindo. Scott virou-se para a floresta próxima. Por que vocês não saem e conversam, já que já estão aqui? De trás de uma árvore surgiu uma mulher alta e imponente. Sua presença era elegante e ameaçadora, seus olhos brilhando com uma intenção predatória. Cassandra deu um sorriso malicioso, sua voz transbordando de falsa doçura. Não, querida. Vamos deixar nossa conversa para hoje à noite na floresta. Não se atrase. Scott sorriu. Mal posso esperar. Vejo vocês hoje à noite. Cassandra soprou um beijo para ele antes de desaparecer nas sombras da floresta. Boyd quebrou o silêncio. Aquela mulher era gostosa, mas eu não sinto nada além de ódio e nojo por ela. Scott riu baixinho, olhando para sua mochila. Vamos voltar para a aula. Depois da aula vamos nos preparar para a luta. Enquanto caminhavam de volta para a escola, Isaac olhou por cima do ombro. Por que Peter ainda está nos seguindo? Stiles cheirou o ar dramaticamente. Você não sente o cheiro? Ele está assustado. Provavelmente acha que se sair da escola, ela vai pegá-lo de novo. Peter, seguindo alguns passos atrás, disparou. Não estou seguindo você. Estou procurando minha mochila. Scott e os outros trocaram olhares divertidos, mas não responderam. Tinham coisas mais importantes em que se concentrar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66.
Depois da escola, Scott e sua matilha retornaram para casa. Lá dentro, Scott chamou Melissa e contou a ela sobre a luta com os bricolacas naquela noite. Alison franziu a testa e disse, Scott, eu não fiz as balas que você pediu e não trouxe nenhuma arma, já que ainda não voltei para casa. Devo ir agora? Scott balançou a cabeça com um sorriso calmo. Não precisa. Aquela mulher é forte, mas duvido que a matilha dela seja tão perigosa. Vocês não devem ficar tão nervosos. Mesmo que ainda não tenham passado pela sua primeira lua cheia, vocês são fortes. Além disso, Scott se virou para Lydia e perguntou, você acha que um de nós vai morrer esta noite? Lydia hesitou, depois balançou a cabeça. Não sinto nada agora. Scott se inclinou para a frente com uma expressão curiosa. E mais cedo, quando você viu aquela mulher, sentiu algo estranho? Ou desenhou alguma coisa? Aliás, confira suas coisas, às vezes você se distrai e desenha sem perceber. Lydia vasculhou a bolsa e disse, não tem nada aqui. Então seu rosto se iluminou. Espere, eu lembro de segurar um caderno na aula, mas não era meu. Tinha uma capa azul. Alison se animou. É meu. Deixa eu ver. Ela tirou o caderno da bolsa, folheou as páginas e congelou. Bem, você desenhou alguma coisa nele. Stiles se aproximou. O que foi? Alison virou o caderno. Eu reconheço o do meio. Parece os bricolacas sobre os quais lemos no livro Sobrenatural, mas há mais duas criaturas ao lado dele. Ela entregou o caderno para Scott. Scott estudou os esboços, estreitando os olhos pensativamente. Deve ser a mulher e sua matilha. Aquele com as manchas por todo o corpo parece um homem-hiena. Lembra do que Peter disse? Stiles franziu a testa. Peter disse muitas coisas. Seja específico. Scott deu um leve sorriso irônico. Ele mencionou que uma delas o mordeu e esmagou seus ossos com facilidade. Hienas malhadas normais são famosas por sua mordida forte, então faz sentido. Quanto à outra, ele deu um tapinha na figura parecida com um lagarto no desenho. Não faço ideia. Mãe, você a reconhece? Você leu mais desses livros sobrenaturais do que qualquer um de nós. Melissa pegou o caderno e examinou o esboço cuidadosamente. Ela balançou a cabeça. Não, nunca li nada parecido. Scott se levantou e foi até o baú que continha os livros sobrenaturais. Certo, vamos descobrir o que é isso. Pessoal, procurem qualquer coisa que corresponda a uma criatura parecida com um lagarto e com 4 braços. Por vários minutos, eles folhearam as páginas em silêncio. Finalmente, Erica exclamou, acho que encontrei. Scott virou-se rapidamente para ela. O que está escrito? Erica leu em voz alta para todos ouvirem. Chama-se Vovi, um metamorfo da Austrália. Ele pode assumir uma forma híbrida semelhante a um lagarto, com cabeça de sapo e 4 braços. O Vovi é um mestre da furtividade, capaz de se camuflar perfeitamente ao ambiente por meio de uma camuflagem incomparável. É um predador mortal, emboscando suas presas com uma eficiência devastadora. Stiles ergueu uma sobrancelha. E quanto à fraqueza? Erica continuou lendo. O Vovi é altamente sensível ao fogo. Até mesmo uma pequena chama pode atrapalhar sua camuflagem e forçá-lo a se revelar. Ele também tem baixa resistência. Apesar de ser rápido e forte no início, perseguições ou batalhas prolongadas o esgotam rapidamente, tornando-o lento e vulnerável. Scott assentiu, com um sorriso satisfeito se espalhando pelo rosto. Boas notícias! Os bricolacas não só têm apenas 2 membros de matilha, como também sabemos o que eles são. Agora, aqui está o plano. Mãe, você vai lidar com a hiena humana. Tome cuidado para ela não te morder. O resto de vocês vai distrair o Vovi. Use fogo, faça alguns coquetéis Molotov e acenda-o. Não o ataquem de perto, apenas o cansem. Lydia se levantou e se espreguiçou. Eu sei fazer coquetéis Molotov. Quem vem às compras comigo? Scott apontou para Stiles e Isaac. Vocês dois vão com ela. Ao cair da noite, Scott e sua matilha saíram de casa, prontos para o confronto. Dividiram-se em seus veículos designados. Scott dirigiu com Alison, enquanto Lydia e Erica se juntaram a Melissa. Boyd e Isaac foram com Stiles. O caminho até a reserva Beacon Hills foi tranquilo, com a tensão pairando no ar. Quando chegaram, o grupo estacionou e se embrenhou na mata. Enquanto isso, Cassandra e sua matilha já estavam esperando na floresta. Malika, uma mulher negra, alta e imponente, olhou para Cassandra. Tem certeza disso? Os lábios de Cassandra se curvaram em um sorriso sinistro. Tenho certeza. Posso matá-lo esta noite. Malika hesitou. E a matilha dele? E se forem fortes como ele? Cassandra dispensou-a com um gesto de desdém. Não se preocupe. Eu vi com alguns lobos mais cedo, são só crianças, nem chegam perto do nível dele. Malika mordeu o lábio, pensando. Merda, ela está completamente obcecada por aquele lobisomem. Ela só falou em comer o fígado dele nos últimos dias. Eu deveria correr, mas se eu tentar, ela vai me matar. Todo mundo me avisou sobre ela, mas eu não dei ouvidos. Droga! De repente, os dedos frios de Cassandra agarraram o queixo de Malika, forçando-a a olhar nos olhos vermelhos e brilhantes. Você não está pensando em fugir, está, Malika? Malika prendeu a respiração. Não, Cassandra. Juro que não. Cassandra soltou com um sorriso malicioso. Ótimo. Só mantenha a matilha dele ocupada com Carvel. Depois que eu matá-lo, eu ajudo você. A IBA com Rio será nossa. Momentos depois, os sentidos de Cassandra se aguçaram. Ela sentiu a presença de Scott por perto e se virou para o homem ao seu lado. Carvel, vá se esconder. Carvel não disse nada, movendo-se silenciosamente em direção a uma árvore próxima. Sua pele brilhou, transformando-se em uma pele escamosa semelhante à de um lagarto. Com um lampejo de camuflagem, ele se misturou perfeitamente à casca e desapareceu de vista. Logo, Scott e sua matilha emergiram da escuridão. Os olhos de Cassandra percorreram o grupo e a presença de Melissa a surpreendeu. Cassandra podia sentir a força que irradiava dela. Os pensamentos de Cassandra eram frios e calculistas. Malika e Carvel provavelmente morrerão, mas isso não importa. Depois que eu comer o fígado daquele garoto, ficarei mais forte.
Não preciso deles. Tudo o que preciso fazer é lutar com eles sozinha e garantir que sua matilha não interfira. Cassandra deu um passo à frente, seus olhos vermelhos brilhando ao luar. Sabe, não é muito educado deixar uma dama esperando. Scott deu um sorriso irônico. E eu aqui achando que estava sendo educado deixando você viver mais alguns minutos. O sorriso de Cassandra se alargou, sua voz transbordando de falsa doçura. Que tal você e eu irmos para outro lugar? Só nós duas. Scott inclinou a cabeça levemente. Certo. Mostre o caminho. Cassandra se virou para Malika. Boa sorte, sussurrou ela, piscando o olho antes de se embrenhar na floresta. Scott olhou para sua matilha e assentiu com firmeza. Então, seguiu Cassandra para as sombras, pronto para o que viesse a seguir. Capítulo 67. Cassandra se embrenhou na floresta até ter certeza de que estavam longe o suficiente da matilha de Scott, e ninguém interferiria em sua luta com Scott. Ela parou, virou-se para Scott e lambeu os lábios. Seus olhos vermelhos e brilhantes brilhavam de fome enquanto ela lhe dava um sorriso predatório. Acho que já chega. O que você acha, querido? Scott examinou os arredores, com os próprios olhos vermelhos brilhando. Você escolheu um bom lugar para morrer. É o que eu acho. O sorriso de Cassandra se alargou enquanto suas garras se alongavam. Chega de preliminares, disse ela, sombria. Vamos lutar. Mal posso esperar para me banquetear com seu fígado. Sem aviso, Cassandra se fundiu com sua própria sombra e desapareceu. Scott imediatamente ficou tenso, seus sentidos se aguçando. Seus olhos brilhantes percorreram tudo ao redor, procurando por ela. Então ele sentiu uma leve pulsação de perigo atrás dele. Reagindo instantaneamente, ele se esquivou, e Cassandra reapareceu onde ele estivera, com as garras mirando suas costas. Os olhos de Cassandra brilharam de surpresa quando Scott desviou do ataque, mas ela se recuperou rapidamente. Antes que ela pudesse recuar, Scott retaliou com um chute poderoso em sua barriga. Em resposta, ela desferiu seu próprio chute com a velocidade da luz. Os ataques se chocaram com um baque forte, fazendo ambos deslizarem para trás. Cassandra se acalmou com uma expressão séria. Você é forte. Antes que ela pudesse terminar, Scott já estava em movimento. Usando sua velocidade incrível, ele fechou a distância em um instante, desferindo um soco direto no rosto dela. Cassandra se esquivou do punho dele no último instante e revidou com um soco. Scott inclinou a cabeça, esquivando-se por pouco, e desferiu um golpe com o joelho na barriga dela. Mas Cassandra bloqueou com o cotovelo. A luta ficou mais intensa. A força e a velocidade de Scott eram inegáveis, e Cassandra sentia isso em cada golpe que ele desferia. No entanto, ela não era amadora. Seus anos de luta lhe permitiam desviar dos ataques dele com habilidade, contra-atacando com precisão. Scott investiu contra ela novamente, suas garras cortando o ar. Cassandra girou o corpo, evitando o ataque por um triz, e desferiu um chute giratório que obrigou Scott a bloquear com o antebraço. O impacto doeu, mas ele não se mexeu. Ela se fundiu com sua sombra novamente, desaparecendo na escuridão. Scott deu um sorriso irônico, com os instintos à flor da pele. Não se deu ao trabalho de olhar ao redor. Em vez disso, sentiu o perigo, um sussurro de malícia vindo da direita. Girou bem a tempo, bloqueando o golpe com as garras dela com o braço e contra-atacando com um soco direcionado às costelas. Cassandra desviou. Então, desferiu uma série de golpes com os punhos e garras borrados, forçando Scott a se defender. No entanto, apesar de sua habilidade, o poder bruto de Scott a manteve sob controle. Eles trocaram golpe após golpe, e o som da luta ecoou pela floresta. Scott rosnou de frustração quando mais um soco errou o alvo. Ela é boa de luta. Muito boa. Cassandra sorriu. O que houve, querida? Não consegue acompanhar? Scott sorriu de volta. Ah, estou só começando. A luta recomeçou com ferocidade renovada. Embora Cassandra fosse ligeiramente mais fraca que Scott, sua experiência de luta e teletransporte sombrio a tornavam uma oponente formidável. Mas Scott tinha uma vantagem que ela não previu, sua capacidade de pressentir o perigo. Cada vez que ela se teletransportava, Scott conseguia prever onde ela atacaria. Isso não tornava o ataque mais fácil, mas o mantinha um passo à frente, frustrando-a a cada momento. Depois de brigar por um tempo, Scott e Cassandra se afastaram um do outro. Scott pensou consigo mesmo. Ainda bem que herdei essa habilidade de sentir perigo daquela aracné. Sem ela, o teletransporte dela teria sido um pesadelo. Mas esta luta me mostrou uma coisa. Preciso aprender algumas artes marciais. Esta mulher pode não ser tão forte quanto eu, mas consegue me acompanhar porque sabe lutar. Antes que Scott pudesse fazer o próximo movimento, Cassandra começou a se transformar. Sua transformação foi grotesca e aterrorizante. Quando terminou, parecia um lobisomem com cabeça de lobo, mas sua pele estava nua, sem pelos. Suas orelhas pontudas se contraíam, suas longas presas brilhavam e seus olhos vermelhos ardiam de malícia. Com 2 metros de altura, seu corpo esguio, porém musculoso e irradiava perigo. Sua pele cinzenta cintilava sob o luar, e suas garras estavam mais longas e afiadas do que antes. Ela fixou seus olhos brilhantes em Scott e desapareceu em sua sombra mais uma vez. Desta vez, quando ela reapareceu, Scott sentiu o perigo, mas não conseguiu evitar completamente o ataque. As garras dela cravaram-se em suas costas, deixando um ferimento profundo e sangrento. Scott se virou rapidamente, mirando um chute nela, mas, para seu choque, ela não se moveu. Sua nova forma a tornará mais forte, e ela resistiu facilmente ao ataque.
Cassandra investiu contra Scott, com as garras estendidas para alcançá-lo. Mas Scott saltou para trás, girando no ar, e começou a assumir sua forma completa de lobisomem. Quando pousou de pé, sua transformação estava completa. Agora mais alto, seu corpo estava coberto por uma espessa pelagem, e seus olhos vermelhos e brilhantes ardiam com um poder indomável. Suas garras eram enormes e sua presença, avassaladora. O ferimento em suas costas sarou em instantes, como se nunca tivesse existido. Cassandra congelou por um breve momento, percebendo que estava em apuros. A fera diante dela estava muito além de suas expectativas. Mas a ganância e a fome nublaram seu julgamento, e ela deixou o medo de lado. Ela se fundiu em sua sombra novamente, teletransportando-se para trás de Scott para apunhalá-lo com suas garras afiadas. Os sentidos aguçados de Scott em sua forma completa de lobisomem eram incomparáveis. No momento em que ela apareceu atrás dele, ele se virou com a velocidade da luz, agarrando seu braço no meio do golpe. Sem hesitar, enfiou sua enorme mão com garras na barriga dela, criando uma ferida profunda e sangrenta. Cassandra ofegou de dor e se transformou em uma sombra mais uma vez, desaparecendo de suas mãos. Ela reapareceu a poucos metros de distância, tossindo sangue. Mas sua cura sobrenatural começou a agir imediatamente, e a ferida começou a se fechar. Scott riu com a voz grave e gutural. Foi divertido, mas acho que está na hora de acabar com isso. A confiança de Cassandra vacilou. Ela sabia que não poderia derrotá-lo agora. Vou correr, devorar mais criaturas e voltar mais forte. Depois vou matá-lo, pensou ela. Transformando-se em sombra, tentou fugir. Scott fechou os olhos, concentrando-se. Sentiu a presença dela a 50 metros de distância, correndo na direção oposta. Seus lábios se curvaram em um sorriso selvagem. Desta vez não. Você não vai fugir de novo. Então Scott mudou de sua forma imponente de lobisomem para sua forma de lobo gigante. Seus movimentos se tornaram confusos enquanto ele disparava pela floresta, perseguindo Cassandra com determinação implacável. Cassandra, sentindo-se aproximando, teletransportou-se novamente, desta vez a apenas 20 metros de distância, em uma direção diferente. Mas Scott sentiu sua nova localização e ajustou seu caminho. Quando ele diminuiu a distância para apenas 10 metros, ela se teletransportou novamente, desta vez conseguindo se mover apenas 10 metros. Scott a perseguiu implacavelmente, diminuindo a distância a cada teletransporte até que ela não pudesse mais se teletransportar. Scott investiu contra ela com as mandíbulas apertando sua coxa. A força a derrubou no chão, e ela gritou de dor. Scott colocou sua pata enorme nas costas dela, segurando-a, antes de arrancar sua perna e jogá-la para o lado. Antes que ela pudesse se recuperar, Scott retornou à sua forma de lobisomem, elevando-se sobre ela. Com uma eficiência brutal, ele quebrou a espinha dela com um golpe esmagador e, em seguida, estilhaçou os dois braços, deixando-a completamente indefesa. Cassandra retornou à sua forma humana, com o corpo espancado e quebrado. Apesar de sua condição, ela olhou para Scott, com um leve sorriso nos lábios ensanguentados. Não havia raiva ou ódio em seus olhos, apenas uma calma sinistra. Parece que chegou a minha hora, hein? Scott voltou à sua forma humana, seu olhar penetrante fixo no dela. Você não parece muito preocupada em morrer, disse ele, curioso. Cassandra riu baixinho, com a voz rouca. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela fez uma pausa, tossindo mais sangue, e continuou. Você provavelmente já deve ter adivinhado que minha habilidade de teletransporte tem limites. Eu só consigo me teletransportar 50 metros no máximo. Mas se eu me teletransportar para tão longe, preciso de 5 minutos para me recuperar. Se eu não esperar, só consigo lidar com distâncias menores, 20 metros, depois 10 metros. Depois disso, minha habilidade entra em um período de recarga de 15 minutos. Scott cruzou os braços com uma expressão fria, mas pensativa. Entendo. Mas você se teletransportou bastante durante a nossa luta. Cassandra deu um sorriso fraco. Isso é diferente. Distâncias mais curtas me permitem teletransportar-me 3 vezes por minuto. Scott assentiu. Bom saber. Cassandra olhou para Scott, seus olhos vermelhos escurecendo com uma calma sinistra. Eu já fui como você, garoto, disse ela com a voz baixa, mas firme. Scott ergueu uma sobrancelha, curiosidade misturada à cautela. O que você quer dizer? Ela deu um sorriso amargo. Originalmente, eu era apenas uma lobisomem comum. Vivia em uma pequena cidade na Itália como sua guardiã. Tinha um marido, um garotinho doce. Eu era feliz. Sua voz falhou, o peso de suas memórias a oprimindo. Vá em frente e leia minhas memórias. Talvez você aprenda algo com elas. Scott a observou por um momento, avaliando sua sinceridade. Cassandra sentou-se com a coluna já curada. Virando-se de costas para ele, soltou um suspiro, aparentemente indiferente à dor da perna amputada. Scott não disse nada. Deu um passo à frente e cravou as garras na nuca dela, mergulhando em suas memórias. Scott se viu em uma vila pitoresca cercada por colinas verdejantes. Ele sentia o calor do sol e o som das risadas das crianças brincando nas ruas. Entre elas estava Cassandra, sorrindo enquanto abraçava o marido e pegava o filho risonho no colo. As memórias se transformaram em noites de vigilância. Cassandra e sua matilha patrulhavam o território, protegendo os habitantes da cidade de ameaças sobrenaturais. Seu marido estava ao seu lado, um lobisomem forte e capaz. Seu filho, de apenas 10 anos, mostrava desde cedo sinais de se tornar como eles, destemido e leal. Mas então, uma onda de pavor tomou conta de Scott quando a cena mudou. Cassandra estava patrulhando sozinha uma noite quando sentiu uma dor lancinante no peito. O pânico a tomou enquanto ela corria de volta para a aldeia. A visão que a esperava era um pesadelo.
Todo seu bando jazia massacrado, com os corpos dilacerados e os corações desaparecidos. Entre eles estavam o marido e o filho, seus corpos sem vida encharcados de sangue. Cassandra caiu de joelhos, seus gritos angustiados ecoando pela noite. Ela sabia quem tinha feito aquilo, um vampiro. O cheiro era inconfundível. Alimentada pela raiva e pela tristeza, ela perseguiu a criatura, finalmente encontrando-a à espreita em uma floresta. A batalha foi cruel, mas ela não era páreo para ele. O vampiro a empalou com o braço, deixando-a para morrer antes de fugir para curar seus próprios ferimentos. Quebrada, mas viva, Cassandra rastejou de volta para casa. Enterrou sua família e sua tropa com as mãos trêmulas, consumida pela dor. O desespero a levou a relembrar uma lenda antiga, os Vricolacas. Motivada pela vingança, ela se voltou contra as mesmas pessoas que um dia jurou proteger. Massacrou a cidade inteira, tanto humanos quanto sobrenaturais, devorando seus fígados e baços para completar a terrível transformação. Agora uma Vricolacas, ela caçou incansavelmente, finalmente rastreando o vampiro e matando-o. Devorar seu fígado lhe concedeu o poder de se teletransportar pelas sombras, mas sua vingança teve um custo, uma fome insaciável por fígados humanos. A partir de então, ela se tornou uma criatura de puro instinto, com sua humanidade erodida. Cassandra vagava por Beacon Hills, caçando e devorando, atraída para ela pela árvore Nemeton 3 meses antes. E ela buscava o fígado de Scott não por ódio, mas porque a força dele a instigava. Scott recolheu as garras com um rosto indecifrável. Ele encarou Cassandra, que estava sentada em silêncio, de costas para ele. Não sei o que dizer, admitiu Scott finalmente. Por um lado, sinto pena da Cassandra que perdeu tudo. Ela era uma boa pessoa, e o que aconteceu com ela foi trágico. Mas por outro lado, odeio o que você se tornou. Você causou tanta morte e destruição. Cassandra se virou para ele, com um leve sorriso nos lábios. Então, você está com pena de mim agora? Pensando em poupar minha vida? Scott bufou, seus olhos vermelhos brilhando. Não, vadia. Sinto pena da Cassandra que morreu há muito tempo. Essa parte de você morreu há muito tempo, não é? Ela sentiu. Sim, ela morreu com a família e a matilha. Agora, garoto, acabe com isso. Me mande para o meu marido e meu filho. Os lábios de Scott se curvaram num sorriso irônico. Tudo bem, mas primeiro, vou tomar seus poderes. Sem hesitar, Scott cravou as garras no peito dela. Cassandra não resistiu. Apenas sorriu com a expressão serena, enquanto ele absorvia suas habilidades. Quando ele terminou, ela se deitou no chão, suas forças se esvaindo rapidamente. Com as últimas forças, ela levou a mão trêmula ao rosto dele. Lembre-se, garoto. Sempre proteja seus entes queridos primeiro. Se você os perder, você pode se tornar algo pior do que eu. Scott riu secamente. Tá bom, dá para parar de ser legal? Você está dificultando mais do que precisa ser. Cassandra sorriu uma última vez antes de fechar os olhos e cair na inconsciência. Scott a encarou por um momento, então quebrou seu pescoço com um movimento rápido e cravou uma estaca de madeira em seu coração. Ele suspirou. Melhor prevenir do que remediar. Enquanto estava de pé sobre o corpo sem vida dela, Scott murmurou. Descanse em paz, Cassandra. Capítulo 68. Quando Scott e Cassandra se aventuraram mais adentro na floresta, a preocupação de Melissa com o filho chegou ao limite. Ela não perdeu tempo com palavras ou gentilezas. Sem hesitar, investiu contra Malika com movimentos velozes e confusos. Malika mal teve tempo de reagir antes que o punho de Melissa a atingisse no rosto, fazendo-a voar para trás. O impacto a deixou esparramada no chão da floresta. Ela gemeu, cuspindo sangue enquanto se levantava. Sua expressão se obscureceu enquanto ela limpava a boca. Com aquele único soco, ela compreendeu a dura realidade. Melissa era muito mais forte do que ela. Com um rosnado baixo, tomou sua decisão. Seu corpo convulsionou enquanto ela começava a se mover. Músculos ondulavam e ossos estalavam, alongando-se e expandindo-se. Em segundos, ela se transformou em uma monstruosa hiena humana de 2 metros de altura. Seus braços ficaram mais longos e grossos. Seu corpo ficou mais volumoso e seu corpo estava coberto por uma pelagem amarelada salpicada de manchas escuras. Uma risada arrepiante, semelhante à de uma hiena, escapou de seus lábios, ecoando ameaçadoramente pela floresta. Apesar da forma intimidadora da oponente, Melissa não vacilou. Ainda em sua forma humana, ela atacou novamente. Mas desta vez, Malika ergueu seus braços grossos e musculosos, bloqueando os ataques sem esforço. Golpe após golpe, Melissa se viu incapaz de desferir um golpe decisivo. O corpo transformado de Malika era uma fortaleza, construída para resistência e defesa. Percebendo isso, Melissa deu um passo calculado para trás, seu olhar afiado avaliando o oponente. Ela expirou lentamente e então deixou o lobo dentro dela assumir o controle. Com um movimento fluido, Melissa se transformou em lobisomem, com velocidade e força amplificadas exponencialmente. Ela se transformou em um turbilhão de movimentos, cada golpe acertando com precisão e ferocidade. A defesa outrora formidável de Malika começou a ruir. Cortes se abriram por todo o seu corpo, e o sangue fluiu livremente. Então, sem aviso, os movimentos de Malika diminuíram. Sua visão ficou turva e uma onda de tontura a invadiu. Ela olhou para os ferimentos, a respiração acelerada em pânico. O sangramento não parava e seu corpo se recusava a se curar. Você me envenenou, gaguejou Malika com a voz fraca e trêmula. Quando? Como? Melissa não respondeu. Sua expressão permaneceu fria, seus olhos vermelhos brilhando de determinação. Ela deu um passo à frente e desferiu um soco devastador no rosto de Malika, deixando-a inconsciente. A homem-hiena desabou no chão da floresta, sua forma desajeitada encolhendo de volta à forma humana.
Sangue se acumulava sob ela enquanto permanecia imóvel. Melissa retornou à sua forma humana, com a respiração estável enquanto se agachava ao lado de Malika. Suas garras se estenderam e ela as pressionou contra a nuca de Malika. Após confirmar que Malika era uma canibal, Melissa não hesitou. Depois que Melissa absorveu o poder de Malika, sua voz era baixa, quase um sussurro. Pelas vidas que você tirou. Então, com um toque final, ela quebrou o pescoço, garantindo que a ameaça fosse eliminada permanentemente. Enquanto Scott e Cassandra desapareciam mais fundo na floresta e Melissa entrava em conflito com Malika, Allison e o resto do bando, Stiles, Lydia, Boyd, Erika e Isaac, saíam para caçar o Vovi. A floresta estava estranhamente silenciosa enquanto o grupo se espalhava com os sentidos aguçados. Stiles notou Lydia olhando fixamente para uma árvore próxima. Lydia, o que foi? Ele perguntou, aproximando-se. Há algo estranho naquela árvore. Ela respondeu, com um tom cauteloso enquanto apontava para ela. Stiles estreitou os olhos para a árvore e então deu um sorriso malicioso. Te peguei. Sem o conhecimento da matilha, Carvel, o Vovi, estava camuflado contra a árvore, misturando-se perfeitamente ao ambiente como um lagarto. Ele os observava, esperando o momento perfeito para atacar. Mas o sorriso malicioso no rosto de Stiles o enervou. Será que eles conseguiam me ver? Não, não era possível. Stiles vasculhou a bolsa e tirou um coquetel Molotov. Vamos acender as coisas, disse ele, acendendo a garrafa e arremessando-a contra a árvore com toda a força. Os olhos de Carvel se arregalaram de pânico quando a garrafa em chamas se estilhaçou contra ele, incendiando-o. Ele soltou um rugido gutural, sua camuflagem se rompendo enquanto se debatia e rolava no chão, tentando desesperadamente extinguir as chamas. Na mosca! Stiles gritou rindo triunfantemente. A voz de Allison ecoou. Não deixe ele apagar o fogo. Continue jogando. O bando entrou em ação, tirando mais coquetéis Molotov da bolsa e atirando-os na criatura em chamas. Percebendo que estava a momentos de ser queimado vivo, Carvel rugiu de frustração e começou a se transformar em sua forma Vovi. Seu corpo se expandiu, sua pele se tornou retiliana e viscosa, extinguindo as chamas. Seus membros se esticaram em 4 braços musculosos, e sua cabeça se transformou em uma forma grotesca semelhante à de um sapo. Carvel encarou o grupo com puro ódio, seu olhar fixo em Stiles. Como vocês sabiam o que eu sou? E esse fogo me tira da camuflagem? Rosnou ele. Não importa. Eu vou matar todos vocês, começando por vocês, seus punks. Com um salto poderoso, Carvel investiu contra Stiles que gritou e saiu correndo. Droga, seu desgraçado feio. Por que está me perseguindo? Todos jogaram garrafas em você. Gritou Stiles, zigue-zagueando por entre as árvores. Carvel rosnou de frustração, percebendo que não conseguiria pegar Stiles. Mudou de tática, disparando sua longa língua de lagarto em Stiles com a velocidade de uma bala. Stiles escapou por pouco, rolando para o chão bem a tempo. Antes que Carvel pudesse atacar novamente, Boyd apareceu, empunhando um grosso tronco de árvore. Com um golpe poderoso, Boyd acertou o tronco em Carvel, jogando-o no chão. Boyd, você é um gênio! Stiles exclamou. Aproveitando a oportunidade, Stiles quebrou um galho grosso de uma árvore próxima e começou a bater no Carvel caído. Erika e Isaac seguiram o exemplo, cada um agarrando os galhos e se juntando a eles. Por um momento pareceu que estavam em vantagem, mas Carvel rugiu e recobrou os sentidos. Com 3 dos seus 4 braços, agarrou os galhos no meio do golpe, quebrando-os como se fossem gravetos. Corram! Gritou Stiles, soltando o galho e disparando. Erika e Isaac rapidamente o imitaram. Boyd deu um passo à frente, erguendo seu tronco para outro golpe, mas Carvel o quebrou com um soco e rosnou. Malditos pirralhos! Vou matar cada um de vocês. Carvel investiu contra Stiles novamente, que ergueu as mãos, exasperado enquanto corria. Porque sou sempre eu, seu desgraçado feio. Mas a perseguição prolongada cobrou seu preço. A respiração de Carvel tornou-se ofegante e seus movimentos lentos. Allison, observando de longe, viu sua chance. Ele está ficando cansado. Scott nos avisou para mantermos distância, mas ele não é tão forte quanto parece. Acho que conseguimos vencê-lo. Eu também acho, Boyd concordou. Lydia acrescentou. A força dele está nas emboscadas. Sem o elemento surpresa, ele fica vulnerável. Tudo bem, disse Allison, decidida. Vamos lá. Fiquem atentos e cuidem uns dos outros. A matilha sentiu, e Boyd foi o primeiro a atacar. Ele correu para frente e desferiu um chute poderoso nas costas de Carvel, fazendo-o cair no chão. Enquanto Carvel tentava se levantar, Isaac avançou e o chutou em cheio no rosto. O Vovi atacou tentando agarrar a perna de Isaac, mas Allison e Lydia o cercaram, cortando suas costas com as garras. Carvel uivou de dor e se virou para retaliar, mas Erika e Stiles atacaram suas costas expostas com suas garras. A matilha trabalhava em perfeita harmonia, atacando em turnos com golpes implacáveis. Golpe após golpe, os movimentos de Carvel diminuíram até que ele mal conseguia se defender. Finalmente ele caiu no chão, inconsciente. Stiles olhou para Carvel inconsciente e sorriu. Isso foi incrível, mas cara, a resistência dele é péssima, né? O grupo riu e sua camaradagem foi fortalecida pela vitória. Melissa entrou na clareira, tendo chegado mais cedo, mas optando por não intervir. Ela sorriu para o grupo. Bom trabalho, crianças. Boyd cruzou os braços e deu um sorriso irônico. Eu poderia tê-lo derrotado sozinho. Melissa riu baixinho. Eu sei que você é forte, mas espere até passar pela sua primeira lua cheia antes de fazer afirmações como essa. Mesmo assim, é sempre melhor ter alguém da matilha ao seu lado. Lembre-se, somos lobos e lobos caçam em matilhas. Allison perguntou. Devemos procurar o Scott? E se ele estiver em perigo? Melissa balançou a cabeça. Não se preocupe. Ele me disse que a luta acabou e que está voltando. Em outro lugar na floresta, Scott assumiu a forma de lobo e cavou uma cova. Cuidadosamente enterrou Cassandra, honrando-a em silêncio, apesar de seus atos. Depois disso, Scott decidiu testar sua recém-adquirida habilidade de teletransporte de sombras.
Seu pelo negro se misturou perfeitamente à escuridão ao redor enquanto ele desaparecia, reaparecendo a 100 metros de distância. Concordando consigo mesmo, pensou: ao contrário do limite de 50 metros da Cassandra, meu alcance é limitado a 100 metros. Se eu quiser me teletransportar para tão longe novamente, terei que esperar um pouco. Ela mencionou que preciso de 5 minutos para me recuperar, mas acho que só preciso de 2. E para distâncias curtas, consigo me teletransportar 6 vezes em um único minuto. Testando a habilidade novamente, Scott desapareceu nas sombras e reapareceu a poucos metros de distância. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Isso vai ser útil. Quando Scott retornou, a matilha ainda estava reunida em torno do corpo inconsciente de Carvel. Emergindo das sombras em sua forma de lobo, ele se elevou sobre eles. Isaac congelou com os olhos arregalados. O que é isso? Alison deu um passo à frente com um sorriso. Esse é o nosso alfa. Ela correu até Scott, maravilhada com seu tamanho enorme. Scott, você ficou ainda maior. A voz profunda e retumbante de Scott ressoou pela clareira. Depois de absorver os poderes de Cassandra, minha forma de lobo ficou mais forte e maior. Erika inclinou a cabeça intrigada. Será que todos nós teremos formas como a sua? Quer dizer, eu sabia que você e Melissa podiam se transformar em lobos enormes, mas isso... Sim, respondeu Scott. Quanto mais forte você ficar, maior será sua forma de lobo. Voltando sua atenção para Carvel, Scott disse: vamos lidar com ele e voltar. Transformando-se em lobisomem, Scott ajoelhou-se sobre Carvel e absorveu suas habilidades. Momentos depois, quebrou o pescoço de Carvel com uma eficiência sinistra. Stiles, sempre curioso, perguntou: então, o que você conseguiu com ele? Scott se aproximou de uma árvore próxima, seu pelo negro se movendo até se misturar perfeitamente à casca. Camuflagem, disse ele simplesmente saindo das sombras. Scott então retornou à sua forma de lobo, cavou covas e enterrou Carvel e Malika. Vamos para casa, disse ele. O grupo retornou aos seus carros, e Scott pegou uma muda de roupa no porta-malas, já que as suas anteriores haviam sido destruídas durante a luta com Cassandra. Depois de se trocar, ele dirigiu com Alison para casa. De volta a casa, reuniram-se na sala de estar. Melissa, percebendo o desconforto de Scott, perguntou gentilmente: o que houve, filho? Posso sentir sua tristeza. Scott suspirou profundamente. São as memórias da Cassandra. Então Scott contou a ele sobre as memórias de Cassandra. Lydia franziu a testa. Isso é trágico, mas não é desculpa para se tornar um monstro. Alison acrescentou: exatamente. Pense em quantas tragédias ela causou, quantas famílias felizes ela destruiu. Melissa colocou a mão reconfortante no ombro de Scott. Eles estão certos, Scott. Não precisa ficar triste por ela. Scott deu-lhes um sorriso melancólico. Não estou triste por ela. Só estou pensando, o que eu faria se perdesse um de vocês? E não gostei da resposta para essa pergunta. Não me entendam mal, não vou machucar inocentes, mas não posso negar que provavelmente começaria uma carnificina. A matilha trocou olhares preocupados, mas o sorriso de Scott os tranquilizou. Não se preocupem, disse ele. Só estou cansado e preciso dormir um pouco. Não vou perder nenhum de vocês. Somos fortes e temos um vínculo telepático. Se alguém estiver em perigo, pode pedir ajuda imediatamente. Além disso, ele se virou para Lydia. Temos Lydia. Uma bancha é uma bênção, não uma maldição. Stiles sorriu. Exatamente. Pegamos a Lydia. E a propósito, vou começar a ler todos os seus livros e diários de agora em diante, Lydia. Lydia lançou-lhe um olhar furioso. Sabe, Stiles, acabei de ter uma visão de você morrendo, pelas minhas mãos. Stiles ergueu as mãos defensivamente. Calma. Só estou dizendo. E se você escrever algo importante em transe e esquecer? Lydia revirou os olhos. Tudo bem, vou conferir minhas anotações. E a Alison e a Erika podem ajudar. Por que tem que ser você? Scott riu baixinho. Não se preocupe, Lydia. Depois da sua primeira lua cheia, acho que você terá muito mais controle sobre suas habilidades. Depois do jantar, Scott desejou boa noite a todos e se retirou para o seu quarto. Alison o seguiu, e eles tomaram um banho quente e íntimo juntos. Depois, subiram na cama, aconchegando-se sob as cobertas e encontrando conforto na presença um do outro. Logo eles adormeceram, com a respiração estável e tranquila. Capítulo 69. O ponto de vista dos Argents. Enquanto Scott e sua matilha lutavam contra Cassandra e sua matilha, Gerard Argenter-Gengia chegou a Beacon Hills. Ele não perdeu tempo e foi direto para a casa de Alison. Assim que Gerard entrou, olhou para Chris e perguntou: onde está Kate? Chris estreitou os olhos. O que você quer com ela, Gerard? Ela é sua filha. A expressão de Gerard endureceu. Ela não é mais minha filha. Ela é uma daquelas vira-latas raivosas agora. E você sabe o que fazemos com cães raivosos, Chris. Nós os sacrificamos. Atrás da parede, Kate ouvia cada palavra. Com o coração pesado, ela saiu do seu esconderijo. Você quer mesmo me matar, pai? Perguntou ela com a voz trêmula. Estou assim porque fiz o que você me mandou fazer. Gerard a encarou, a voz carregada de veneno. Não, você está assim porque é fraca. Somos caçadores. No momento em que foi mordido, você deveria ter feito a coisa certa, tirado a própria vida. Lágrimas brotaram nos olhos de Kate. Eu quebrei o código, matei pessoas inocentes e me tornei um monstro. Tudo para que você se orgulhasse de mim. Mas agora você nem consegue quebrar o seu próprio código idiota de caçadora para poupar a minha vida. Sabe de uma coisa, Gerard? Eu nem estou surpresa. Você sempre foi um monstro. A pior parte é que Alison me odeia agora. Gerard zombou. Pare de chorar como uma criança, Kate. Quer me deixar orgulhoso? Então pegue sua arma e acabe com isso você mesmo, como um verdadeiro Argenter-Gengia. Kate enxugou as lágrimas e se endireitou. Não, Gerard. Não vou me matar. E cansei de tentar te agradar. O rosto de Gerard se contorceu de raiva. Ele sacou a arma e apontou para ela.
Se você não fizer isso, eu farei. Não vou deixar você envergonhar a família Argentergengen. Os olhos de Kate se arregalaram enquanto Gerard atirava. Ela tentou se proteger, mas não conseguiu evitar todas as balas. Uma atingiu seu ombro e a outra sua perna. Reunindo as últimas forças, ela se virou e fugiu noite adentro, com sangue escorrendo dos ferimentos. Chris, paralisada em choque, observou Kate desaparecer na noite. Virou-se para Gerard, com a voz carregada de raiva. O que você está fazendo, Gerard? Gerard guardou a arma no coldre com uma expressão fria. O que você deveria ter feito desde o início, Chris? Chris se aproximou com os punhos cerrados. Eu não sou um monstro como você. Ela é minha irmã, sua filha. Como você pôde fazer isso? Gerard zombou. Minha filha morreu na noite em que foi mordida. Agora, ela é a inimiga. Ela não vai durar muito. Aquelas balas estavam cheias de acônito. Mas se ela sobreviver, da próxima vez que eu a vir, terminarei o serviço. Chris o encarou. Você foi longe demais, Gerard. Gerard o ignorou e mudou de assunto. Agora que estou aqui, vamos limpar esta cidade de lobisomens. Os Halles e sua matilha estão se reconstruindo, tenho certeza. Vamos caçar até o último deles. E onde está a Alison? Ouvi dizer que o namorado dela é um desses vira-latas. Vou fazer com que ela mesma atire nele e a transforme em uma Argentergengen de verdade. Chris apertou o maxilar. Fique longe da minha filha, Gerard. Se você se quer olhar para ela do jeito errado, eu mesmo te dou um tiro. Gerard deu um sorriso irônico. Somos caçadores, Chris. Como você pôde deixar a Alison namorar um lobisomem? Chris cruzou os braços. Não se preocupe com a minha filha. Ela não é caçadora. Quanto ao namorado dela, você tem liberdade para ir atrás dele, mas é melhor estar preparada para morrer quando fizer isso. Gerard deu uma risadinha sombria. O lobisomem que pode me assustar ainda não nasceu. Chris deu um pequeno sorriso cúmplice. Veremos. Gerard ergueu uma sobrancelha. Ele é mesmo tão forte? Chris assentiu. Mais forte do que qualquer coisa que eu já tenha visto ou ouvido falar. Beacon Hills é o território dele, e é melhor você tomar cuidado. Ele tem outro alfa forte na matilha, provavelmente mais. Vitória e eu não vamos lutar contra ele. Por mais que eu odeie por roubar minha filhinha, ele é um bom garoto. Ele está protegendo esta cidade. Então não faça nenhuma besteira para provocá-lo. Gerard dispensou o aviso com um gesto de desdém. Eu lido com ele depois. Por enquanto, vamos nos concentrar nos Halles. Ponto de vista de Scott. Na manhã seguinte, Scott acordou com o som suave da respiração de Alison ao seu lado. Ela ainda dormia pacificamente quando seu telefone começou a tocar. Alison se mexeu grogue, estendendo a mão para o telefone. Alô? Murmurou ela com a voz rouca de sono. Ei, princesa. Podemos conversar? Perguntou a voz fraca de Kate do outro lado da linha. Alison ficou tensa imediatamente. Seu torpor desapareceu quando ela explodiu. Não quero falar com você, Kate. Eu te odeio. Ela estava prestes a desligar quando Kate implorou. Esta pode ser a última vez, princesa. Por favor. Alison hesitou, depois suspirou. Tudo bem. Diga o que precisa dizer. Podemos nos encontrar? Perguntou Kate. Estou perto da sua escola. Alison olhou para o relógio e franziu a testa. É cedo, mas está tudo bem. Ela desligou com uma expressão preocupada. Scott olhou para ela. Ela não parece bem, disse ele. Alison assentiu. Acho que ela está machucada. Preciso ver o que ela quer. Você pode me emprestar seu carro? Scott balançou a cabeça. Eu levo você. Eles se vestiram discretamente, deixando um bilhete para o bando que ainda dormia antes de irem para a escola. Ao chegarem, encontraram Kate sentada no carro. Ela saiu quando se aproximaram, mas a visão dela fez o coração de Alison apertar. Veias azul escuras se espalhavam por um lado do rosto de Kate, e ela mancava muito. Alison correu até ela. O que houve? Kate conseguiu dar um sorriso fraco. Não se preocupe, princesa. Eu só queria me despedir antes de ir e me desculpar por partir seu coração. Scott se aproximou, seu olhar penetrante notando sinais reveladores de envenenamento por acônito. Deixa eu adivinhar, seu pai está na cidade? Alison congelou. Espera aí. Gerard? Ele fez isso com você? Kate assentiu amargamente. Sim, mas não se preocupe. Eu vou ficar bem. Alison não estava convencida. Você está mentindo. Você está morrendo, não é? Kate não respondeu, e o rosto de Alison se contraiu. Ela se virou para Scott, com a voz trêmula. Scott, eu sei que você a odeia, mas por favor, eu imploro, me ajude a salvá-la. Scott suspirou, cruzando os braços. Tudo bem, mas você vai ter que me compensar depois, querida, provocou ele, dando uma piscadela brincalhona. Alison corou e deu um tapa no braço dele. Tudo bem. Seu pervertido, faça alguma coisa. Kate deu uma risadinha fraca. Que tal eu compensá-lo? Alison lançou-lhe um olhar furioso. Quer saber? Deixe-a morrer, Scott. Kate rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição. Eu estava brincando. Eu estava brincando. Não tem graça, disse Alison. Scott olhou para Kate e perguntou. Você sabe que tipo de acônito te atingiu? Capuz azul nórdico, respondeu Kate fracamente. Scott assentiu. Você tem alguma no seu carro? Kate piscou, confusa. Sim. Scott ergueu uma sobrancelha. Então por que você não usou isso para se curar? Kate suspirou. Eu sei como matar lobisomens, Scott, mas não como curá-los. Scott revirou os olhos. Você precisa queimar o acônito azul nórdico, coletar as cinzas e aplicá-las diretamente no ferimento. É só isso? Kate perguntou incrédula. É isso, confirmou Scott. Kate se virou para Alison. Ajude-me a tirar minha bolsa do porta-malas. Alison recuperou a bolsa e Kate tirou um pequeno frasco de acônito em pó. Ela derramou um pouco sobre o capô do carro, ateou fogo e esperou que as cinzas esfriassem. Com as mãos trêmulas, aplicou as cinzas no ferimento de bala em seu ombro. Gritou de dor e caiu no chão, mas as veias azuis começaram a regredir. Kate repetiu o processo para o ferimento na perna. Uma vez totalmente curada, levantou-se cambaleando levemente.
Obrigada, Scott, disse ela suavemente. Scott cruzou os braços. Eu não fiz isso por você. Fiz pela Allison. Não quero que ela fique triste. Kate assentiu e se virou para Allison. Sei que fiz coisas terríveis e sinto muito. Prometo que nunca mais machucarei pessoas inocentes. Só espero que você possa me perdoar um dia. E princesa, fique longe de Gerard. Ele tem um jeito de entrar na sua cabeça e te manipular. Não confie nele. Ela então olhou para Scott. Cuidado. Gerard usará qualquer coisa para atingir você, sua família e seus amigos. Ele fará o que for preciso. Os olhos de Scott escureceram. Ele pode tentar, mas se vier atrás de mim, vai morrer. Kate deu um sorrisinho e se virou para Allison. Estou indo, princesa. Acho que não voltarei para Beacon Hills. Posso ganhar um abraço de despedida? Allison hesitou, então finalmente deu um passo à frente e a abraçou com força. Kate entrou no carro e olhou para Scott uma última vez. Cuide dela, Scott. Então ela se virou para Allison. Adeus, princesa. Eu te amo. Ela foi embora, deixando Beacon Hills para trás. Allison se inclinou para Scott, com lágrimas nos olhos. Desculpe, Scott. Eu sei que você a odeia. Eu também a odeio pelo que ela fez, mas eu não podia deixá-la morrer. Scott a abraçou. Eu entendo, Allison. Mas se o Gerard vier atrás de mim, eu mato. Você precisa entender isso também. Allison olhou para ele com olhos ferozes. Não se preocupe. Eu mesma posso matar aquele monstro. Capítulo 70. Depois que Kate foi embora, Scott e Allison decidiram tomar café da manhã em um café perto da escola antes de voltar. Mais tarde, durante o almoço, Scott e sua matilha se reuniram no refeitório para comerem juntos. Enquanto se sentavam, os pensamentos de Scott vagavam. Acho que aquele lobisomem ômega virá para a cidade nos próximos dias. Preciso pegá-lo antes que Gerard o faça. Quebrando o silêncio, Scott disse, quero capturar um metamorfo maligno para ver o que acontece se eu der a mordida em alguém que já é sobrenatural. Eles ganhariam meus poderes como Lydia ou nada aconteceria com eles? Isaac ergueu uma sobrancelha. Espera aí, a Lydia tinha poderes antes de você dar a mordida nela? Scott assentiu. Ela era uma Banshee antes de eu mordê-la. Boyd interrompeu. Então o que ela é agora? Algum tipo de híbrida com poderes de Banshee e habilidades de lobisomem? Stiles, erguendo sua bandeja de comida, interrompeu. Não, ela não é um lobisomem. Ela é outra coisa. Só saberemos com certeza na lua cheia. Lydia deu de ombros. Então, o que acontece se o metamorfo que você morde ganhar suas habilidades? Scott deu um sorriso irônico. Então vamos testar o que acontece quando eu o expulsar do grupo. Stiles se inclinou para frente intrigado. Não. Devíamos testar o que acontece se ele tentar trair você. Scott franziu a testa. E como exatamente vamos fazer isso? Stiles deu um sorriso travesso. Calma. Depois que ele ganhar suas habilidades, Boyd e eu vamos fingir ser caçadores e ferir você. Depois que você e ele fugirem, você vai fingir estar gravemente ferido e morrendo. Ele não vai resistir à tentação de absorver seus poderes alfa. Lydia acrescentou. Você deveria fazê-lo beber acônito antes. Assim, se ele perder suas habilidades no momento em que começar a pensar em trair ou matar você, o acônito o envenenará, e você saberá. Se alguém que você mordeu tentar traí-lo, essa pessoa perderá suas habilidades. Mas se ele não perder suas habilidades e ainda conseguir atacar, você pode expulsá-lo da matilha e ver o que acontece. Allison inclinou a cabeça. A propósito, como se expulsa alguém do bando? Scott explicou casualmente. É fácil. Só preciso cortar a conexão que tenho com eles. Allison pareceu surpresa. Só isso? Scott assentiu. É isso. Stiles não estava convencido. Não pode ser tão simples, né? Parece mágica. Scott recostou-se, divertido. Stiles, eu consigo me transformar em um lobo gigante e me teletransportar pelas sombras. Como você explica isso? Stiles riu. Boa observação. Falando em teletransporte, essa habilidade é incrível. Você acha que existe alguma criatura por aí que consegue usar magia, como fogo ou trovão? Eu adoraria ter poderes mágicos algum dia. Allison se intrometeu, pensativa. Li em um daqueles livros sobrenaturais sobre uma criatura chamada Kitsune. Existem diferentes tipos, não me lembro quantos, mas há uma Kitsune do trovão, uma Kitsune do fogo, uma Kitsune do vento e uma Kitsune da terra. Erika acrescentou, li sobre algo chamado Cão do Inferno. É como um lobisomem, mas pode controlar o fogo. Os olhos de Stiles brilharam. Que legal! Se uma Kitsune do trovão, uma Kitsune do fogo ou um cão do inferno maligno vier à cidade, eu assumo o poder deles. Boyd riu baixinho. Acho que a Kitsune da terra é mais legal. Imagine criar uma armadura de pedras ao redor do seu corpo, como nos videogames. Scott sorriu. Vamos conversar sobre isso depois que vocês passarem pela primeira lua cheia. Agora, quem vem caçar comigo hoje à noite? Erika balançou a cabeça. Preciso ir para casa, mas se precisar de mim, eu vou. Lydia disse. Tenho jantar marcado com a minha mãe, então estou fora. Isaac assentiu. Igualmente preciso ir para casa. Mas me ligue se precisar de reforços. Scott os tranquilizou. Está tudo bem. Podem ir todos para casa. Eu vou com Allison, Stiles e Boyd. Lydia olhou as horas e se levantou. Vamos, a aula já vai começar. Depois da escola, Scott se virou para Stiles e disse. Você e Boyd me esperem em casa. Eu vou com vocês depois que terminar o trabalho na clínica veterinária. Então ele dirigiu até a clínica com Allison. Assim que Scott terminou seu turno na clínica, ele e Allison voltaram para casa. Lá, ele explicou a situação para Melissa e recuperou um pote contendo acônito em pó do baú que haviam descoberto antes.
Ele misturou o pó com água em uma garrafa, preparando-se para o plano. Mais tarde naquela noite, Scott, Allison, Stiles e Boyd partiram em busca de uma criatura sobrenatural maligna na cidade. Scott disse, vamos dar uma olhada perto do cemitério, talvez tenhamos sorte. Quando chegaram ao cemitério, não demorou muito para que avistassem um homem maltrapilho se esgueirando e começando a cavar uma cova. Scott o observou atentamente. Ele é um lobisomem. Vou levá-lo para a floresta e aplicar a mordida. Assim que eu confirmar que ele ganhou minhas habilidades, te mando uma mensagem. Então vocês três nos atacarão. Enquanto ele estiver distraído lutando contra vocês, eu atacarei por trás e o nocautearei. Depois disso, vou me machucar e fingir que estou morrendo. Vamos ver o que ele faz em seguida. Os outros concordaram com a cabeça. Scott usou sua habilidade de teletransporte de sombra, aparecendo silenciosamente atrás do lobisomem Ômega. Os olhos de Scott brilharam com um vermelho ameaçador quando ele perguntou, o que você está fazendo? O Ômega se virou assustado e gaguejou, eu estava procurando por você, o Alpha. Por favor, deixe-me entrar na sua matilha. Scott estreitou os olhos. O que você estava fazendo agora? O Ômega hesitou. Eu estava com fome. Juro que nunca matei ninguém. Se não acredita em mim, olhe. Seus olhos brilharam em amarelo, comprovando sua afirmação. O tom de Scott suavizou um pouco. Tudo bem, mas se você quiser se juntar à minha matilha, terá que aceitar a mordida. Mas eu já sou um lobisomem, disse o Ômega. É assim que eu aceito novos membros na minha matilha, respondeu Scott. O Ômega perguntou, quantos lobisomens tem na sua matilha? Incluindo eu, 8, respondeu Scott. O Ômega estendeu o braço. Tudo bem, aqui. Me morda. Scott torceu o nariz, enojado. Primeiro vamos te limpar. Vou te comprar água e sabão. Scott foi a uma loja próxima, comprou sabão e uma garrafa de água e voltou para o Ômega, que o esperava a uma distância segura da loja. Eles seguiram para a floresta, onde Scott instruiu o Ômega a limpar seu braço. Assim que ficou limpo, Scott lhe deu a mordida. A princípio, nada aconteceu, mas logo o Ômega desabou, contorcendo-se em agonia enquanto um líquido negro escorria de sua boca, olhos e outras partes do corpo. Seus gritos ecoaram pela floresta por mais de 1 hora antes que a dor diminuísse. Quando finalmente se levantou, o Ômega olhou para Scott perplexo. O que você fez comigo? Scott sorriu. Eu te fortaleci. Examine seu corpo. O Ômega testou sua força socando uma árvore próxima, partindo-a ao meio com facilidade. Virou-se para Scott, tomado pela gratidão. Obrigado, muito obrigado. Scott acenou com desdém. Não se preocupe. Bem-vindo à minha matilha. Ele entregou ao Ômega a garrafa de água misturada com acônito. Aqui, beba isso. Vai te deixar ainda mais forte. O Ômega engoliu tudo, mas franziu a testa. Não sinto nada. Isso é normal. Você sentirá os efeitos amanhã, Scott garantiu. Scott então mandou uma mensagem para Stiles. Você pode atacar agora. Virando-se para o Ômega, Scott disse, vamos, quero te apresentar a minha matilha. Eles caminharam uma curta distância antes que Allison, Stiles e Boyd os emboscassem. Scott gritou, são os caçadores. Corram. O Ômega entrou em pânico mudando para sua forma de lobisomem, mas enquanto se preparava para atacar Stiles e Boyd, Scott apareceu atrás dele e o nocauteou com um golpe poderoso. Vamos, disse Scott. Vamos levá-lo para a velha casa do Zali. Chegando lá, Scott instruiu sua matilha a ficar afastada, garantindo que o Ômega não sentisse o cheiro deles. Arrastou o lobisomem inconsciente para dentro, rasgando a própria camisa e arranhando a mão para manchar o corpo de sangue. Deitou-se perto do Ômega fingindo fraqueza. Quando o Ômega recobrou a consciência, gemeu. Onde estamos? E os caçadores? Scott tossiu fracamente. Consegui lutar contra eles e te arrastar até aqui depois que te deram um tranquilizante. Mas eles vão voltar, e em maior número. Acho que não vou conseguir. Fui envenenado. Mal consigo correr. Você precisa ir. Vou segurá-los e te dar tempo. O Ômega olhou para Scott e disse, você está envenenado e fraco agora. Scott mordeu a língua, acumulando sangue na boca. Fingindo tossir violentamente, cuspiu e disse, sim, corra antes que eles cheguem. Os olhos amarelos do Ômega brilharam quando ele de repente investiu contra Scott, rosnando. Então não vamos desperdiçar sua centelha de alfa. Deixe-me pegá-la. Scott sentiu a conexão se romper imediatamente. Estranhamente não doeu. Talvez porque eu não me importe nem um pouco com ele, pensou Scott consigo mesmo. Assim que o Ômega estava prestes a atacar, ele começou a perder força. Caiu de joelhos com o corpo tremendo. Scott percebeu que o Ômega estava perdendo as habilidades concedidas pela mordida e estava sendo envenenado pela acônito. Scott parou de fingir e se levantou. O Ômega o encarou ofegante. Você mentiu para mim. Você me envenenou. A expressão de Scott era fria. Não, eu estava te testando. E você falhou. Por favor, implorou o Ômega. Me dê outra chance. Os olhos de Scott brilharam vermelhos enquanto ele rosnava. Agora você vai morrer. O Ômega, reunindo cada gota de sua força, saiu correndo da casa. Allison se aproximou de Scott e perguntou, você tem certeza de que vai deixá-lo ir? Scott deu um leve sorriso. Vamos segui-lo. Se tivermos sorte, teremos um belo espetáculo esta noite. Enquanto seguiam o Ômega, Stiles perguntou, então, qual foi o resultado do seu pequeno experimento? Scott explicou, no momento em que ele pensou em me matar, começou a perder as habilidades que eu lhe dei. A acônito que eu fiz beber começou a envenená-lo ao mesmo tempo. Stiles ergueu uma sobrancelha. Por que você fez esse experimento? Scott respondeu, vocês todos sabem o quão poderosas são nossas habilidades. Eu precisava ter certeza de que não estava criando um monstro que pudesse trair a matilha e se tornar um lobisomem. Eu também queria ver se conseguiria passar minhas habilidades para outro lobisomem, caso quisesse adicionar um à matilha. Allison perguntou, e qual lobisomem você está pensando em adicionar? Scott deu de ombros. Por enquanto, ninguém.
Pouco tempo depois, avistaram o Ômega correndo de 4. Ele tropeçou em uma armadilha, com um fio de armadilha se apertando em seu pulso e o içando no ar. Scott deu um sorriso irônico. Agora vamos nos esconder e observar. Eles se esconderam enquanto Gerard, Chris e um grupo de caçadores se aproximavam do Ômega preso. Chris deu um choque no Ômega com um taser, forçando-o a retornar à sua forma humana. Por que você veio para Beacon Hills? Perguntou Chris. O Ômega implorou. Por favor, me solte. Eu só vim procurar o Alpha. Não machuquei ninguém. Gerard, observando a cena, zombou. Cavalheiros, deem uma olhada. Uma visão realmente rara. Importam-se de contar a eles o que pegamos, Chris? Chris suspirou. Um Ômega. O lobo solitário, zombou Gerard. Possivelmente expulso da matilha ou sobrevivente de uma caçada. Talvez sozinho por escolha própria. Certamente não um lobo sábio. Pegando a espada de um dos caçadores, Gerard acrescentou. Porque como estou prestes a demonstrar. Ele se virou para o Ômega e brandiu a espada cortando-o ao meio. Um Ômega raramente sobrevive sozinho. Enquanto o corpo sem vida caía, Gerard se dirigiu aos caçadores. De agora em diante, abandonamos o código. Aqueles vira-latas mataram nossos irmãos e transformaram minha amada filha em um monstro. Verei cada um deles morto. Steele sussurrou. Aquele velho é seu avô, Allison. Allison bufou. Não, aquele monstro não é meu avô. O olhar de Scott endureceu. Parece que preciso ensiná-lo a se comportar. Scott se escondeu atrás de uma árvore, tirou as roupas e assumiu a forma de lobisomem. Entregando as roupas para Allison, disse com uma voz grave e rosnante. Espere aqui. Gerard, admirando o Ômega morto, congelou ao som de um rosnado gutural. Os caçadores se viraram em pânico quando um lobisomem enorme entrou na clareira. Um caçador ergueu a arma e atirou, mas Scott desapareceu nas sombras. Um momento depois, reapareceu atrás do atirador, agarrando pela cabeça e jogando-o como uma boneca de pano contra uma árvore. O homem atingiu o tronco com um estrondo nauseante, caindo inconsciente no chão. Não atirem, gritou Chris. Vocês vão acabar no hospital, ou pior. Scott ignorou Chris e os caçadores e caminhou direto em direção a Gerard. Gerard tentou esfaqueá-lo com a espada, mas a lâmina mal arranhou a pele de Scott. Scott deu um sorriso sombrio, aproximando-se. Então rugiu, e a força do rugido jogou Gerard no chão. Aterrorizado, Gerard gaguejou. Que tipo de monstro você é? Scott pairava sobre ele. Beacon Hills é meu território. Este é seu primeiro e único aviso, Gerard. Se eu ouvir que você matou outro lobisomem inocente, você está morto. Vou deixar você ir embora esta noite só porque aquele Ômega era um canibal. Scott arrancou a espada das mãos trêmulas de Gerard. Bela espada, disse ele com um sorriso irônico. Vou ficar com ela. Ele então se virou para um dos caçadores e rosnou. Tire o casaco e coloque-o no chão. O caçador tirou rapidamente o casaco e colocou-o no chão. Scott voltou seus olhos vermelhos e brilhantes para o resto dos caçadores. Agora coloquem todas as suas armas e rifles na jaqueta, ou eu mesmo farei isso. E acreditem, vocês não vão gostar de como isso vai acabar. Gerard, fervendo de raiva, levantou sua arma carregada com balas de acônito, mirando nas costas de Scott. Sem sequer se virar, Scott falou com uma voz grave e ameaçadora. Aperte esse gatilho, Gerard, e será a última coisa que você fará na Terra. Gerard congelou, o pânico estampava seu rosto, e lentamente abaixou sua arma. Scott se virou para outro caçador e latiu. Você, traga a arma do Gerard e coloque-a junto com as outras. O caçador hesitou, olhando nervosamente para Gerard, mas Chris interveio. Faça isso, ordenou. O caçador se aproximou de Gerard, que se recusou a largar a arma. Chris se adiantou com a voz firme. Gerard, dá a arma para ele. Gerard olhou feio para Chris, mas o soltou com relutância. Assim que todas as armas foram empilhadas na jaqueta, Scott rosnou. Leve o corpo do Ômega com você e enterre-o. Agora saia da minha vista. Chris repetiu a ordem. Pegue o corpo e vá. Os caçadores recuaram, carregando o cadáver do Ômega e o caçador inconsciente. Gerard permaneceu por um momento, encarando Scott, mas os olhos vermelhos de Scott o encararam enquanto ele dizia. Lembre-se de se comportar, Gerard. Caso contrário, não me culpe pelo que acontecer a seguir. Gerard não disse nada e foi embora em silêncio. Chris ficou para trás, observando o enorme lobisomem à sua frente. Você sabe que ele ainda vai atrás dos Halles, certo? Scott cruzou os braços. Eu sei. Só não gosto dele e senti vontade de lhe dar uma lição. Chris suspirou. Ele fará de tudo para chegar até você, Scott. Pode até tentar machucar a Allison. Naquele momento, Allison se aproximou com Stiles e Boyd. Ela ouviu as palavras de Chris e disse friamente, então Gerard morrerá. Chris se virou para a filha com uma expressão de dor. Allison, ele é seu. Ele não é meu avô, interrompeu Allison bruscamente. Eu vi o que ele fez com a Kate hoje de manhã. Se o Scott não tivesse intervindo, ela estaria morta. Ele é um monstro, e você acabou de admitir que ele tentaria me machucar para chegar até o Scott. Chris assentiu solenemente. Se ele realmente tentar te machucar, eu mesmo acabo com ele. Allison abraçou o pai com força. Senti sua falta. Como está a mamãe? Ela está bem, respondeu Chris. Mas não quero que você volte para casa até que o Gerard vá embora. Não quero você perto dele. Diga à mamãe que ela pode me visitar na escola ou na casa do Scott, disse Allison. Chris assentiu. Ok, eu vou. Agora eu tenho que ir, querida. Quando Chris se virou para sair, Scott gritou. Ei, tio Chris. Você esqueceu de deixar suas armas. Allison revirou os olhos. Não ligue para ele, pai. Vá embora. Assim que Chris saiu, Allison olhou para Scott e perguntou. Por que você quer as armas deles? Scott deu um sorriso travesso. Quero brincar com eles. Nunca atirei com uma arma antes.
Scott pegou suas roupas de Allison, foi para trás de uma árvore, voltou à sua forma humana e se vestiu. Ele emergiu e disse, tudo bem, vamos brincar. Scott, Boyd e Stiles começaram a atirar com as armas confiscadas, rindo enquanto experimentavam as armas. Até Allison acabou se juntando a eles. Depois de um tempo, Allison suspirou. Acho que já chega. E se precisarmos disso depois? Scott assentiu. Certo, vamos arrumar isso e ir para casa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.